Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Cultivo Online. Capítulo 1741. Esperarei sua resposta aqui, disse Qian King um momento depois. Tudo bem. Yuan assentiu. A conversa terminou ali, e Qian King acenou em despedida enquanto Yuan saía do restaurante. Quando Yuan saiu do restaurante, Kellan imediatamente o encarou com um olhar interrogativo. Ele não sabia dos planos de Yuan nem de sua conversa com Qian King. No entanto, a conversa terminou cedo demais para seu conforto. Apesar de compreender os sentimentos de Kellan, Yuan o ignorou e foi embora. Comandante Kellan. A voz de Qian King ressoou de dentro do restaurante logo após Yuan sair. Kellan entrou apressadamente e viu Qian King sorrindo de orelha a orelha. Isso fez com que as sobrancelhas de Kellan se erguessem involuntariamente. Por que ela ficou tão feliz quando ele rejeitou o convite? Ele se perguntou interiormente. Você fez um excelente trabalho ao identificar um indivíduo tão talentoso. Embora eu queira recompensá-lo, não quero criar mal-entendidos, já que você pertence ao grupo do Senhor Celestial Shu. Está tudo bem. E sinceramente, eu pretendia que a Lorde Celestial Shu o recrutasse, mas ela recusou, então não há mais nada que eu possa fazer. Você poderia tê-lo recrutado antes de eu chegar. Por que não o fez? Perguntou Qian King. Kellan zombou. E para te ofender, quem tem o segundo maior grupo da facção? Prefiro não falar. De qualquer forma, há muitos talentos por aí. Podemos perder um ou dois. Eu não teria tanta certeza disso. Pode haver muitos indivíduos talentosos por aí, mas raramente há monstros como ele. Nem 1000 gênios seriam capazes de se comparar a ele. Você o tem em tão alta conta, apesar de ser seu primeiro encontro. Por quê? Qian King sorriu e disse, você não é o único no mundo que reconhece talento quando o vê. Aquele homem, eu nunca vi nada parecido antes. Preciso colocar as mãos nele, não importa o que aconteça. Ela cerrou os punhos com os olhos cheios de determinação. Enquanto Qian King esperava o retorno de Yuan, ela comprou e bebeu quase todo o estoque de vinhos do restaurante. Yuan fingiu entrar em contato com sua família quando, na verdade, estava passando seu tempo na miríade de técnicas com os outros. Irmão, uma figura familiar cumprimentou Yuan quando ele retornou à miríade de técnicas. Yu-Ho, um sorriso caloroso apareceu no rosto de Yuan depois de ver sua irmãzinha. Meixiu revelou a situação de Yuan para Yu-Ho. Quando Yu-Ho soube disso, chorou como um bebê. Felizmente ainda havia maneiras de se encontrarem dentro do cultivo online. Desculpe, mas não poderei visitá-la por um tempo. Yuan se desculpou com ela. Está tudo bem. Não é como se você tivesse escolha. Yu-Ho balançou a cabeça enquanto o abraçava. No entanto, estou preocupado com seu corpo. Eu devo ficar bem. Com meu cultivo, consigo sobreviver apenas com energia espiritual, e meu corpo a absorve naturalmente. Não se preocupe, Yu-Ho. Vou verificar a condição de Yuan toda semana, só para ter certeza de que seu corpo está saudável, Wang Xuyin assegurou. Obrigada, irmã Xuyin. Poucos dias depois, chegou a hora da facção de selamento demoníaco ascender. No entanto, como Kellan estava ocupado acompanhando Qian King, o ancião Bai foi ao quarto céu para escoltá-los ao sétimo céu. Até a próxima, Yuan. Boa sorte e não negligenciem seu treinamento, Yuan disse a eles. Antes de partirem, Yuan revelou seu plano de aceitar o convite de Qian King. O sênior Bai ficou perplexo no início, mas depois de ouvir o raciocínio de Yuan, concordou com a decisão. Agir sob os senhores celestiais sem afetar a senhora Shu, hein? Ótima ideia. Avisarei a ela mais tarde, disse o sênior Bai. Depois que os membros do selamento demoníaco partiram com o sênior Bai, apenas Yuan e Yu-Ho permaneceram na miríade de técnicas. Logo, anúncios começaram a aparecer para todos os jogadores verem. Parabéns! Os jogadores Curador Wang, Li Jinxi, Shu Liu Xian Meixiu, Espada Imortal Ming, Deus da Lança Lang, Sombra Muron, Esvoaçante Zhao e o Deus dos Punhos Xiu Qian se tornaram os primeiros jogadores a ascender ao quinto céu. Parabéns! Os jogadores Curador Wang, Li Jinxi, Shu Liu Xian Meixiu, Espada Imortal Ming, Deus da Lança Lang, Sombra Muron, Esvoaçante Zhao e o Deus dos Punhos Xiu Qian se tornaram os primeiros jogadores a ascender ao sexto céu. Parabéns! Os jogadores Curador Wang, Li Jinxi, Shu Liu Xian Meixiu, Espada Imortal Ming, Deus da Lança Lang, Sombra Muron, Esvoaçante Zhao e o Deus dos Punhos Xiu Qian se tornaram os primeiros jogadores a ascender ao sétimo céu. Esses anúncios consecutivos deixaram o mundo inteiro chocado e sem palavras. Espera aí. Eu reconheço os nomes deles. Eles pertencem à facção de selamento de demônios. Alguns jogadores notaram rapidamente esse detalhe. Eles devem ter encontrado um método para ascender rapidamente. Isso significa que agora também podemos ascender ao sétimo céu? Não. Eles não ascenderam pela escadaria para o céu. Em vez disso, foram escoltados aos céus superiores por especialistas que já moravam lá, assim como quando o Imperador Trovão e o curandeiro Wang se tornaram os primeiros jogadores a ascender ao céu espiritual depois do Reino Místico, alguns anos atrás. Que estranho! Como é que o jogador Yuan não ascendeu com eles? Certamente, ele não gostaria de perder tal oportunidade. Os jogadores rapidamente notaram que o nome de Yuan não estava no anúncio. Ele também não se recusou a subir da última vez? Provavelmente vai desafiar a escadaria para o céu em breve. Quanto mais cedo, melhor. Quero ver o que há no quinto céu. Yu-Ho partiu logo depois, retornando para sua própria facção. Quanto a Yuan, ele voltou para Kellan e Qian King. Uau, que cheiro! Antes mesmo de Yuan entrar no restaurante, um forte aroma de vinho tomou conta do ar, agredindo seu nariz e olhos. Ah, bem-vindo de volta. Você falou com sua família? Qian King colocou a garrafa de vinho na mesa e gesticulou para que ele se sentasse. Yuan assentiu e respondeu sim, e eles me deram permissão para me juntar aos senhores celestiais. Capítulo 1742. É sério.
Você vai se juntar aos senhores celestiais? Qian Qingyun imediatamente ficou em êxtase, sentindo como se estivesse flutuando nos céus em êxtase. Ela se preparara para lutar com unhas e dentes por Yuan, e até mesmo alguns tesouros para qualquer eventualidade. No entanto, o recrutamento transcorreu inesperadamente bem e sem contratempos. Antes de você comemorar, tenho algumas condições, Yuan disse de repente, interrompendo sua comemoração. Qian Qingyun ficou séria novamente e respondeu. O que foi? Contanto que não seja irracional, com certeza podemos fazer funcionar. Primeiro de tudo, não quero que ninguém investigue meus antecedentes. Posso garantir que ninguém do meu grupo investigará seus antecedentes, mas não posso garantir que os outros grupos não o farão, pois meu controle sobre eles é limitado. Na verdade, posso dizer com certeza que eles tentarão investigar você, especialmente porque sua reputação está aumentando dentro da facção. No entanto, ainda farei o meu melhor para detê-lo se eu descobrir. Yuan assentiu. Para mim, está bom o suficiente. Entendo que é impossível impedir as pessoas de serem intrometidas, e ser investigado é inevitável. Minha segunda condição é que você restrinja o acesso à minha localização. Estou ciente de que membros de alto escalão têm acesso à localização de outros membros. Qian Qingyun então respondeu. Eu definitivamente posso restringir o acesso de certos ranks à sua localização, mas não posso bloquear todos como outros senhores celestiais. Quanto à minha condição final, bem, isso não é exatamente uma condição, mas um pedido. Se outros membros de grupos opostos me causarem problemas, gostaria de ter autoridade para lidar com eles de maneira apropriada, independentemente de sua posição. Qian Qingyun estreitou os olhos com uma expressão pensativa. Você pode explicar melhor o que considera apropriado? Ela perguntou alguns segundos depois. Por exemplo, se alguém conspira ou tem a intenção de me ferir ou matar, eu serei capaz de feri-lo ou matá-lo, dependendo da situação. Em outras palavras, olho por olho. Yuan deu uma explicação breve, mas direta. Entendo. Se um membro te atacar sem justificativa, você já tem o direito de retaliar sem precisar da minha autorização. No entanto, por favor, evite matar alguém se possível, pois isso complicaria as coisas. Isso é bom. Se essas são todas as suas condições, eu lhe darei o símbolo dos senhores celestiais agora. 0h52. Se essas são todas as suas condições, eu lhe darei o símbolo dos senhores celestiais agora. Yuan assentiu e estendeu o braço. Não querendo dar a Yuan mais um segundo para pensar, Qian Qingyun rapidamente entregou o símbolo a Yuan. Você agora é um membro oficial dos senhores celestiais. Bem-vindo a bordo. Qian Qingyun lhe mostrou um sorriso radiante e satisfeito. Yuan olhou para o símbolo de aprendiz em sua mão e sorriu. Obrigado por me receber. Para comemorar sua aceitação, você tem algum pedido? É uma oportunidade rara de receber a ajuda de um Lorde Celestial, especialmente quando eles acabaram de se juntar à facção. Posso guardar para mais tarde? Perguntou Yuan. Claro. Qian Qingyun continuou. A propósito, por que você desceu aos céus inferiores? Minha família me enviou para caçar um fugitivo como uma espécie de julgamento. Sinceramente, não entendo muito bem. Entendo. Então você também está aqui por causa daquele indivíduo. Mas não ouviu? O Imperador Celestial cancelou a busca. Aparentemente aquele indivíduo já foi eliminado. O quê? Sério? Quando isso aconteceu? Yuan perguntou com os olhos arregalados. Há alguns dias. A maioria já retornou aos céus superiores. Yuan riu interiormente dessa informação, pois isso tornaria mais fácil para ele atravessar os céus inferiores sem ser notado. Nesse caso, vou vagar pelos céus inferiores por um tempo antes de voltar para casa. É uma oportunidade rara para mim de me aventurar no mundo exterior, muito menos nos céus inferiores. Algum tempo depois, Qian Qingyun disse, se você não tem nada para mim, vou deixá-lo sozinho agora? Aqui está um presente especial meu. Qian Qingyun deu um passo à frente e deu um toque na testa de Yuan. Ocultação absoluta aprendida. Essa técnica ajudará você a esconder melhor sua presença, disse ela. Com certeza, no momento em que Yuan ativou a técnica, o resto da presença que ele não conseguia esconder desapareceu magicamente. Embora não fosse tão perfeito quanto a completa ausência de Yingzi, Yuan poderia facilmente ser confundido com um cultivador comum. Se escondesse ainda mais sua presença, seria até mesmo confundido com um mortal. Muito obrigado, Senhor Celestial Qian. Pode me chamar de Irmã Sênior Qian. Eu lhe darei permissão especial. Entendo, Irmã Sênior Qian. Ótimo. Então retornarei aos céus superiores agora. Se precisar de mim, pode entrar em contato comigo usando este pergaminho de jade. Qian Qingyun entregou um pergaminho de jade a Yuan. Em circunstâncias normais, apenas os soberanos e aqueles intimamente ligados a ela receberiam um pergaminho de jade de comunicação que permite contatá-la diretamente. A partir daquele momento, Yuan tinha acesso direto a 2 senhores celestiais supremos. Isso era algo de que apenas alguns poucos senhores supremos podiam se gabar. Antes de sair, Qian Qingyun fez questão de pegar mais algumas garrafas de vinho no restaurante. Depois que Qian Qingyun foi embora completamente, sua presença não pôde mais ser sentida. Kellan se aproximou de Yuan com uma carranca profunda no rosto. Qual é o significado disso? Você pretende trair o Senhor Celestial Shu? Ele perguntou. Yuan suspirou. Você está falando sério? Ele prosseguiu explicando seu raciocínio para aceitar o convite. Já falei com o Sr. Bai sobre isso, e ele também concordou. Eu teria te contado antes, mas você estava ocupado. Você está basicamente usando o Lorde Celestial Qian como disfarce e agindo como um espião. Se ela perceber isso, Kellan engoliu em seco, nervoso, pois não conseguia nem imaginar a reação dela. Então é melhor garantirmos que ela não descubra. Yuan deu de ombros calmamente, deixando Kellan sem palavras. Porra, você é realmente incrível. Kellan suspirou em derrota.
Capítulo 1743. De qualquer forma, agora que seus amigos ascenderam e sua situação com o Senhor Celestial Qian acabou, é hora de eu ir embora também. Não se esqueça da sua promessa, disse Kellan enquanto encarava Yuan. Que promessa? Yuan provocou. Nossa luta. Lutaremos quando você alcançar o 7º céu e viajar para os 9 céus com seu corpo real. Ah, agora me lembro. Lutarei com você o quanto quiser se cuidar dos meus amigos. Se eu descobrir que eles foram maltratados de alguma forma, eu responsabilizarei, entendeu? Kellan engoliu em seco, nervoso, ao sentir o olhar sério de Yuan através da máscara. Relaxe. Eles têm proteção não só de mim, mas também do Lorde Supremo Bai e do Lorde Supremo Celestial Shu. Ninguém seria tolo em tocá-los, especialmente porque passarão a maior parte do tempo dentro da minha seita. Yuan assentiu. Então vou deixá-los sob seus cuidados. Kellan partiu logo depois, retornando ao 7º céu. Enquanto isso, Yuan foi até um local isolado. Dong Ye. Yuan o convocou. Contudo, não houve resposta. Depois de esperar e tentar mais algumas vezes, Yuan decidiu desistir de falar com Dong Ye e foi em direção à escadaria para o céu. Na escadaria para o céu, Yuan notou muitos jogadores tentando subir. Serei o primeiro jogador, além do jogador Yuan, a ascender, anunciou um jogador ousadamente ao dar o primeiro passo na escada que levava aos portões. No entanto, 4 passos depois, este jogador foi forçado a desistir quando não conseguiu nem levantar as pernas sob a imensa pressão. Havia centenas de jogadores lá, e a maioria falhou no 6º degrau. Alguns conseguiram chegar ao 9º degrau, e uma dúzia de jogadores conseguiu chegar à porta. No entanto, todos esses jogadores foram expulsos poucos minutos depois de entrarem na escadaria para o céu. Por fim, Yuan decidiu participar. Quando chegou a sua vez, ele pulou na escada e, sem parar, pulou para o próximo degrau até chegar ao fim. Quem é essa pessoa mascarada? Ele é um jogador? Os jogadores ficaram chocados com a facilidade com que Yuan subiu os degraus. Não tem como ele ser um jogador a menos que ele seja o jogador Yuan. Não, ele não parece um jogador. Os jogadores foram rápidos em descartar Yuan como jogador, pois havia algo inerentemente diferente nele. Talvez fosse por causa do sistema de Shura, mas os jogadores inconscientemente o viam de forma negativa, quase como se fossem inimigos naturais. Ao chegar à porta, Yuan a abriu e entrou. Uma vez lá dentro, uma pequena figura emergiu da escuridão e abaixou a cabeça diante de Yuan. Bem-vindo de volta, mestre. Faz um tempo, Tian'er. Como você tem passado? O mesmo de sempre. Entendo. Enfim, estou aqui para fazer algumas perguntas. Existe alguma maneira de eu subir a escadaria para o céu sem alertar o Imperador Celestial? Por exemplo, toda vez que eu subir com sucesso, uma notificação será enviada para os 9 céus, e os outros jogadores também poderão subir. Existe alguma maneira de evitar isso? Tian'er respondeu rapidamente. O Imperador Celestial fez com que apenas jogadores com o sistema Rachar acionassem um anúncio ao concluir a escadaria para o céu. Quanto ao mestre, como Tian'er não consegue sentir o sistema dentro de você, não deve haver nenhum anúncio ao concluí-lo. Você conhece o sistema Rachara? Yuan não esperava por isso. Claro, essas informações são necessárias para que Tian'er possa trabalhar com elas, ela sentiu. Então você conhece o sistema Shura? Tian'er balançou a cabeça calmamente. Então ainda sou considerado um jogador? Yuan então perguntou. Tian'er olhou para Yuan por um momento antes de concordar com a cabeça. O mestre ainda é um jogador aos olhos de Tian'er. Muito obrigado pela informação, Tian'er. Yuan ficou aliviado ao saber que conseguiria ascender sem se preocupar em alertar o Imperador Celestial. Então volto já. Yuan saiu da escadaria para o céu. O quê? Ele já foi expulso? Hahaha. Ele durou ainda menos tempo que os jogadores. Enquanto os jogadores riam dele, Yuan falou em voz alta e clara. Estou disposto a carregar 9 jogadores pela escadaria para o céu. Levante a mão se quiser vir. Para obter as melhores recompensas na escadaria para o céu, Yuan decidiu aumentar a dificuldade ao máximo, trazendo o máximo de pessoas possível. O lugar inteiro ficou em silêncio enquanto os jogadores olhavam para Yuan com os olhos arregalados. E nós podemos fazer isso? Sendo carregados por um NPC, é claro. Um dos jogadores perguntou de repente em voz alta. Nunca ouvi falar disso antes. Apesar das suspeitas, muitos jogadores levantaram as mãos. Ao ver isso, Yuan sorriu e disse, tem muita gente aqui, então vamos fazer assim. Os 9 jogadores mais bem pagos vão subir comigo. O que? Os jogadores começaram a trocar olhares. Não demorou muito para que começassem a gritar suas propostas. No entanto, mesmo que cada um desses jogadores entregasse toda a sua fortuna a Yuan, ainda assim seria apenas uma pequena quantia, na melhor das hipóteses. No final, Yuan escolheu 9 jogadores aleatórios que não haviam zombado dele para se meter com esses jogadores. Porra, você está brincando com a gente? Vem aqui e vamos brigar. Yuan pulou da porta para o chão, onde os jogadores estavam reunidos. Estou aqui, e agora? Yuan liberou uma pequena fração de sua aura, o que foi mais do que suficiente para aterrorizar os jogadores. Quando ninguém ousou se mover um momento depois, Yuan disse, para os 9 de vocês que foram escolhidos, peguem um distintivo e sigam-me. Esses jogadores foram rapidamente pegar um distintivo do indivíduo estupefato que trabalhava ali e começaram a seguir Yuan escada acima. Depois que todos os buracos foram preenchidos, Yuan entrou na escadaria para o céu com os jogadores aleatórios. Capítulo 1744. Pouco antes de Yuan chegar à escadaria para o céu, ele foi parado por Shi Meili. Ei, você acha que eu consigo desafiar a escadaria para o céu sozinho? Shi Meili perguntou a ele. Se é isso que você quer, vá em frente. Não tenho nenhum motivo real para impedi-lo, respondeu Yuan. Ótimo.
Estou querendo desafiar desde que ouvi falar. Espero que não seja muito difícil. Com seus talentos e treinamento com Kellan, tenho certeza de que você conseguirá passar com louvor. Após saber que Ximei Li queria desafiar a escadaria para o céu, Lan Yinjin acrescentou: eu também gostaria de desafiar a escadaria para o céu. Já que escolhi ficar para trás em vez de treinar com Kellan e os outros, preciso aproveitar ao máximo cada oportunidade para treinar. Tudo bem. Então eu vou primeiro. Vejo vocês dois mais tarde. Espere. Ximei Li o interrompeu apressadamente. E se um de nós não conseguir ascender? Yuan sorriu e disse: nenhum de vocês falhará. No entanto, se por algum motivo vocês não conseguirem ascender, eu ainda tenho um método para ajudá-los a ascender. Ximei Li assentiu, sentindo-se um pouco mais aliviada, sabendo que não ficariam presos no quarto céu. Agora que penso nisso, e quanto a Yingzi? Como Yingzi não era originária dos 9 céus, as leis deles a afetariam. Yuan decidiu descobrir mais tarde. Assim que Yuan entrou na escada para o céu com os 9 jogadores aleatórios, os jogadores foram teletransportados para a sala dos espectadores. Tian'er, tem uma pergunta. Tem uma pessoa que veio de outro mundo, um lugar fora dos 9 céus. Como a escadaria para o céu funcionará para ela? Tian'er então falou: se você quer dizer que estando escondida em sua sombra, ela pode ascender sem precisar passar pelos testes. Afinal, a escadaria para o céu é destinada apenas para aqueles nascidos nos 9 céus. Além disso, ela já é poderosa o suficiente para existir no céu supremo. Seria inútil obrigar alguém como ela a passar pelos testes. Ah? Você consegue sentir a Yingzi apesar da ausência dela? Yuan comentou em tom um tanto surpreso. Presença ou não, Tian'er pode sentir tudo e qualquer coisa que exista dentro da escadaria para o céu. Nada pode se esconder de Tian'er, afirmou calmamente. Por exemplo, Tian'er pode sentir as 3, tecnicamente 4 almas, que repousam no Dantian do Mestre, bem como as 3 almas que repousam nas suas 3 armas da alma. Yuan olhou para Tian'er com os olhos arregalados. Eu sei que eu a criei, mas droga. Que assustador. Yuan engoliu em seco nervoso, enquanto pensava consigo mesmo. Certo, vou começar o teste agora. Além disso, tenho 2 companheiros que desafiarão a escadaria para o céu mais tarde. Só por precaução. Se eles falharem, ainda posso levá-los ao 5º céu, certo? Tian'er assentiu. Como mestre da escadaria para o céu, você decide em última instância quem pode ou não ascender. Tian'er já disse isso antes, mas o mestre também pode ascender sem precisar passar pelos testes. Yuan assentiu. Obrigado. Era tudo o que eu precisava saber. Podemos começar o teste. Certifique-se de impedir que os jogadores na sala de espectadores vejam meus testes. Como desejar, mestre. Tian'er desapareceu no vazio logo depois, e uma escada apareceu diante de Yuan. Enquanto isso, na sala dos espectadores, os jogadores estavam perplexos com a situação. Onde estamos? O que aconteceu com aquele NPC que prometeu nos carregar? Devido à dificuldade inerente das provas, pouquíssimos jogadores tentaram carregar outros pela escadaria para o céu, pois isso só aumentava o desafio. Aqueles que tentaram nunca chegaram à porta, muito menos entraram na escadaria para o céu. Em outras palavras, além daqueles carregados anteriormente por Yuan, nenhum jogador sabia da existência da sala dos espectadores. Será que fomos enganados por aquele NPC? E se ficarmos presos aqui para sempre? Um dos jogadores fez essa suposição, com o rosto cheio de medo. O quê? Se isso for verdade, como diabos vamos sair daqui? Esta é uma sala fechada, sem saída. E se tivermos que nos matar para sair? Porra, eu não devia ter confiado naquele maldito NPC. Assim que os jogadores começaram a entrar em pânico, uma voz ressoou. Calma. Vocês todos ficarão aqui até que aquele que desafia a escadaria para o céu termine seu teste. Espere. De quem era essa voz? Quando os jogadores olharam ao redor e não viram ninguém, seus corpos tremeram de medo. Um fantasma. Todos se reuniram em um canto da sala e se encolheram de medo. Enquanto isso, Yuan começou seu primeiro julgamento. Quando sua localização mudou, Yuan se viu dentro de uma oficina com um martelo na mão. Você começou seu primeiro teste na escadaria para o céu? Cria um tesouro de nível mítico? Você tem 24 horas para terminar o teste? Conclua o teste em menos de 12 horas por hora para receber uma recompensa? Preciso criar um tesouro, hein? Mas com que materiais? Ele não conseguia ver nenhum material ao redor, então usou o sentido divino para ampliar sua visão. Fora de sua caverna, Yuan notou várias feras mágicas poderosas vagando por uma vasta região selvagem, e elas tinham um cultivo no auge do grão-mestre divino. Eu vejo. Yuan não perdeu tempo e imediatamente partiu em busca dessas feras mágicas. Com sua destreza atual, Yuan poderia facilmente matá-las com menos da metade de sua força. Após derrotar sua primeira besta mágica, seu cadáver se transformou em um material. Yuan pegou o material antes de caçar o próximo alvo. Em menos de meia hora, Yuan caçou 50 bestas mágicas e retornou à caverna. Ele passou alguns minutos examinando os materiais e mais alguns minutos fazendo simulações mentais. Depois de preparado, Yuan começou a criar o tesouro. Algum tempo depois, você criou um tesouro de nível místico e concluiu com sucesso o primeiro teste? Você concluiu o teste em menos de 12 horas? Uma esfera dourada de luz surgiu do tesouro criado por Yuan e entrou em seu corpo. No momento seguinte, Yuan recuperou uma memória específica que pertenceu a Tian Qiuan, e era um pedaço de memória que ele ainda não havia recuperado. A localização do cofre do tesouro de Tian Qiuan. Agora me lembro. Yuan sorriu ao se lembrar dessa lembrança. Capítulo 1745. Muito antes de ser reconhecido como deus da criação, Tian Qiuan mantinha um cofre secreto para armazenar todos os seus materiais mais preciosos e criações concluídas. Dentro desse cofre, encontravam-se inúmeros tesouros de nível celestial que ele nunca havia revelado ao público, além de materiais inestimáveis.
tão raros que poderiam facilmente desencadear uma guerra sangrenta. Durante a era Tian Qiuan, muitos especularam sobre a existência de tal cofre, embora ninguém pudesse prová-lo. No entanto, pouco antes de seu misterioso desaparecimento, Tian Qiuan chocou o mundo ao anunciar que havia escondido seu cofre em algum lugar dos 9 céus. Ele declarou que quem o encontrasse poderia reivindicar todos os tesouros ali contidos, gerando um alvoroço que se espalhou pelo mundo inteiro, dando início a uma busca fervorosa que continua até hoje. Inúmeros ferreiros e cultivadores vasculharam todos os cantos do mundo em busca do cofre do tesouro de Tian Qiuan, mas nenhum conseguiu descobrir sua localização. O cofre do tesouro de Tian Qiuan havia se tornado uma lenda tão cobiçada que as principais organizações dos 9 céus, incluindo o Imperador Celestial, ofereciam recompensas generosas por qualquer pista confiável sobre sua localização. Sem o conhecimento de todos que o procuravam, a localização do cofre do tesouro de Tian Qiuan havia sido finalmente descoberta, por ninguém menos que o próprio Tian Qiuan. Ainda estou muito longe de alcançá-lo, mas definitivamente recuperarei meus tesouros o mais rápido possível. Yuan murmurou para si mesmo enquanto prosseguia para o segundo teste. No segundo teste, Yuan se viu sob um céu noturno claro no meio do que parecia ser uma cidade. As ruas estavam silenciosas, banhadas pelo brilho suave do luar, com sombras se estendendo sobre os prédios vazios. Você começou seu segundo teste na escadaria para o céu, e assassine o senhor desta cidade em 1 hora. E assassine o senhor desta cidade, bem como todos os guardas, dentro de 1 hora para receber uma recompensa? Assassinato? Este é um novo tipo de julgamento, pensou Yuan enquanto usava seu sentido divino para explorar a cidade inteira. Ele imediatamente notou muitos mortais morando dentro dos prédios, mas todos estavam tremendo em um canto por algum motivo. Ver esse fenômeno acontecendo por toda a cidade fez Yuan erguer uma sobrancelha. Algum tempo depois, Yuan voltou sua atenção para a alta pagoda que se destacava como um polegar machucado. Mesmo sem precisar usar o sentido divino, ele percebeu que seu alvo estava morando dentro da pagoda. Este lugar é muito nostálgico, mas a quem pertencem as memórias? Perguntou-se Yuan enquanto se aproximava da pagoda. Ele tinha 1 hora para completar seu teste, o que era tempo de sobra. Afinal, seus oponentes estavam apenas no auge do grão-mestre divino, e nenhum deles seria capaz de suportar um único golpe dele. Em vez de concluir o julgamento o mais rápido possível, Yuan decidiu investigar a situação. Ele bateu em uma das portas, na esperança de falar com os moradores. No entanto, não houve resposta. Lá dentro, os moradores começaram a tremer ainda mais ao som da batida, como se a própria morte estivesse à espreita do lado de fora. Depois de tentar mais alguns prédios sem sucesso, Yuan decidiu ser mais enérgico. Isso pode ser uma ilusão, mas ainda assim é ruim fazer isso. Yuan suspirou interiormente enquanto chutava as portas. Desculpe incomodá-lo, mas eu preciso. Ai, por favor, não me mate. Minha mãe está doente e precisa de cuidados. Ela morreria sem mim, gritou o menino ao perceber que um intruso havia entrado em sua casa. Yuan olhou para o garoto com as sobrancelhas erguidas e disse, relaxe, garoto. Não estou aqui para tirar sua vida. Sério. O garoto se virou lentamente para encará-lo com uma expressão assustada. Sim. O que eu ganharia matando você? Ok, vou acreditar em você. Então, você pode me dizer por que todo mundo está se escondendo dentro de casa? Eu não sou daqui. O garoto tremeu só de pensar nisso. Após um momento de silêncio, finalmente falou com grande dificuldade. O assassino fantasma, ceifador silencioso, declarou que tirará a vida do nosso senhor. E qualquer um que ousar ficar em seu caminho também será morto. Assassino fantasma? Nunca ouvi falar dele. Yuan balançou a cabeça. O quê? Não tem como. O assassino fantasma é famoso nos 9 céus. Você deveria ter ouvido falar dele, não importa de onde você seja, exclamou o garoto com a voz cheia de descrença. Eu vim de um lugar muito distante e vivi a maior parte da minha vida em reclusão, então não tenho acesso a essas informações. Yuan deu de ombros. Após um momento de silêncio, o garoto explicou. O assassino fantasma é tanto um juiz quanto um carrasco. Uma vez que ele sentencia alguém à morte, ninguém pode detê-lo, nem mesmo o Imperador Celestial. Entendo. Então por que esse assassino fantasma condenou o senhor desta cidade à morte? Não tenho muita certeza. Dizem que o assassino fantasma só executa quem merece, mas quem sabe? O garoto suspirou. De qualquer forma, irmãozão, você deveria sair daqui o mais rápido possível. Seria desastroso se você encontrasse o assassino fantasma e ele o confundisse com um inimigo. Yuan bagunçou os cabelos e provocou. Tem certeza de que pode se dar ao luxo de se preocupar comigo? Você estava tremendo num canto há pouco tempo. E isso é. O garoto começou a corar. Tudo bem, vou parar de te incomodar agora. E não se preocupe. O assassino fantasma não vai te atacar se você não bloquear o caminho dele. Depois de se despedir do menino, Yuan saiu de casa e se virou para olhar a pagoda à distância. Assassino fantasma, hein? Que apelido! Yuan riu baixinho enquanto pisava forte no chão, saltando do chão e voando em direção à pagoda. Bang! Yuan voou direto para o último andar, atravessando a parede ao entrar na pagoda. Lá dentro, um homem gordo de meia-idade estava cercado por uma dúzia de guardas com expressões de choque e terror. Vê, você deve ser o assassino fantasma. Por que está tentando me matar? O que eu fiz de errado? O homem de meia-idade começou a gritar com ele. Yuan olhou para ele e respondeu. Boa pergunta. Por que você não me diz o que está pensando? Como você chegou nessa situação? Eu realmente não sei. Foi você quem me sentenciou à morte. Como eu poderia saber o que você está pensando? Exclamou o homem. É assim mesmo. O braço de Yuan de repente começou a jorrar aura de espada caótica aprimorada, e antes que os guardas pudessem agir, seu braço piscou, desaparecendo por uma fração de segundo. No instante seguinte, metade dos guardas na sala caiu no chão após ser decapitada, com suas cabeças girando no ar. Céus! O homem de meia-idade caiu de bunda e sujou as calças no processo. Uma última chance.
Diga-me o que sabe, e talvez eu poupe. O homem de meia-idade ajoelhou-se apressadamente e começou a implorar. Aproveitei-me da minha posição como senhor desta cidade e abusei dos cidadãos. Eu estava errado. Por favor, poupe a minha vida. Juro que vou mudar. Chá. O braço de Yuan tremeu de repente novamente, e o resto dos guardas foram mortos antes mesmo de perceberem o que tinha acontecido. Você me toma por idiota? Yuan estreitou os olhos para o homem enquanto ele revelava sua imensa intenção assassina. Ah, gritou o homem em voz alta. Tá bom. Eu sou um adorador de demônios. Um adorador de demônios, hein? Esta vida está relacionada ao Paragon Divino, ou, Yuan se perguntou consigo mesmo. Conte-me mais, Yuan lhe disse. Graças aos ensinamentos do culto demoníaco, adquiri uma técnica que aumenta muito minha velocidade de cultivo e minha destreza geral, permitindo-me lutar contra aqueles que estão acima do meu nível de cultivo. No entanto, essa técnica exige uma quantidade enorme de sacrifícios. Que serviu? Embora adorar demônios em si não seja crime, no momento em que você encosta o dedo em pessoas inocentes. Por favor, fui enganado e submetido a uma lavagem cerebral pelo culto demoníaco. Você tem que acreditar? Antes que o homem pudesse terminar a frase, Yuan balançou o braço. Você matou o senhor em 1 hora e passou com sucesso no segundo teste? Você matou o senhor e todos os seus guardas em 1 hora? Uma esfera dourada de luz surgiu do cadáver do homem gordo e entrou no corpo de Yuan. Conforme Yuan absorvia o orbe de luz, memórias começaram a fluir para ele. Essas memórias pertencem a Tian Kai, o deus da música? Yuan ficou surpreso ao ver a quem pertenciam essas memórias. Ele não conseguia entender como Tian Kai, inicialmente considerado o deus da música e mentor da deusa Cítara, também poderia ser um infame assassino fantasma, uma figura cujo nome enviava ondas de terror pelos 9 céus. Infelizmente, ele só havia recuperado uma pequena parte das memórias de Tian Kai como assassino fantasma, então ainda lhe faltava a informação para terminar o quebra-cabeça. Tian Kai, que tipo de vida ele vivia? Capítulo 1746. Você começou seu último teste na escadaria para o céu. À medida que o cenário mudava, Yuan se viu sob um céu azul claro, em uma vasta plataforma circular vazia que lembrava um palco. A área era ampla e aberta, sem obstáculos à vista, como se tivesse sido projetada especificamente para uma apresentação ou um duelo. E sobreviva por 1 hora. Sobreviva ao seu oponente por 1 hora e mate-o para receber uma recompensa? Uma figura de pele avermelhada materializou-se a centenas de metros de Yuan. Com pelo menos 2,7 metros de altura, a figura possuía 6 chifres negros no topo da cabeça e 4 braços musculosos, cada um segurando uma arma aparentemente forjada com sangue solidificado. Sua presença irradiava uma energia feroz e sinistra que aterrorizaria até imortais. Esta entidade era obviamente um demônio, provavelmente no nível de general demônio, já que Yuan não conseguia ver seu cristal demoníaco, e ele possuía um impressionante cultivo de Lorde Divino. Um humano. Rugiu o demônio com uma voz tão poderosa que fez o próprio ar tremer. Um demônio, hein? Perfeito. Eu estava querendo testar minha aura de selamento demoníaco enquanto ela estava fortalecida pela essência caótica. Yuan sorriu ao ver o demônio. No entanto, ele tinha que sobreviver, mantê-lo vivo por 1 hora antes de poder matá-lo. Deixe-me consumir sua carne e seu sangue. O demônio riu alto enquanto atacava Yuan como um tigre. Yuan nem se deu ao trabalho de se mover e ficou parado enquanto o demônio começava a atacá-lo com suas armas. Você está tão apavorado que nem consegue se mexer? Patético. O demônio zombou com um sorriso malicioso, mas sua expressão endureceu abruptamente quando percebeu que não poderia arranhar a pele de Yuan, muito menos machucá-lo. Temos 1 hora, então faça o seu melhor, disse Yuan enquanto se deitava no chão e fechava os olhos para dormir. Embora sua pele já estivesse vermelha, o rosto do demônio pareceu ficar ainda mais vermelho enquanto ele explodia em fúria, seus olhos brilhando de raiva. O demônio jogou suas armas fora e bombardeou Yuan com técnicas. Mesmo assim, Yuan permaneceu imóvel e imperturbável. O demônio conseguia até ouvir Yuan roncando um pouco, quase como se estivesse em um sono profundo e confortável. Isso fez com que o demônio estalasse, forçando-o a usar a própria vida para aprimorar sua destreza. Yuan abriu os olhos para olhar para o demônio, cuja aura mudou drasticamente de repente. Embora os demônios sejam essencialmente imortais e possam viver por milhões de anos sem qualquer fonte externa de energia devido ao seu cristal demoníaco, eles podem sacrificar o poder do cristal demoníaco para obter um aumento tremendo de poder. Uma vez que um demônio usa essa técnica proibida, a morte é inevitável logo em seguida, e é por isso que os demônios raramente recorrem a ela, mesmo diante da morte. Além disso, o ato é considerado vergonhoso, algo que apenas os demônios mais baixos considerariam fazer. Após destruir seu próprio cristal demoníaco, o cultivo do demônio atingiu o ápice do Imperador Divino, e seu ataque se tornou capaz de causar dano a Yuan. Entretanto, mesmo com seu poder e força aprimorados, os ataques do demônio só conseguiram arranhar a camada externa da pele de Yuan. Isso não é bom. Nesse ritmo, você vai morrer em menos de 1 hora. Ao ver isso, Yuan se levantou e estendeu um único dedo, canalizando sua aura de selamento demoníaco para a ponta. Ao tocar o demônio e derramar aura de selamento demoníaco nele, a criatura vermelha instantaneamente se transformou em pedra. No entanto, como o demônio estava apenas selado e tecnicamente ainda vivo, o julgamento permaneceu incerto. O demônio, mesmo em seu estado selado, ainda pereceria devido à técnica proibida que invocara.
No entanto, o selamento prolongou um pouco sua morte inevitável, atrasando seus momentos finais o suficiente para que Yuan passasse pelo teste. 1 hora depois, Yuan desfez o selo do demônio. Ele então infundiu sua essência caótica com sua aura de selamento demoníaco. Oh, o que é essa aura de selamento demoníaco? Nunca vi nem ouvi falar de nada parecido. O demônio sentiu uma profunda sensação de pavor vinda da aura de selamento demoníaco aprimorada de Yuan, que lhe causou arrepios por todo o corpo. Uma expressão aterrorizada surgiu no rosto do demônio e, sem pensar, ele instintivamente se virou e fugiu. No entanto, antes que pudesse ir muito longe, seu corpo começou a se desintegrar, fragmentando-se aos poucos. À medida que os efeitos da técnica proibida faziam seu estrago final. Você sobreviveu 1 hora e passou com sucesso no teste? Você sobreviveu 1 hora e matou o demônio? Que pena! Nem consegui testar minha aura de selamento demoníaco caótico. Yuan balançou a cabeça enquanto adquiria mais algumas memórias do Paragon Divino. Parabéns por concluir a escadaria para o céu, mestre. Tian'er apareceu logo depois. Yuan então perguntou, como não tenho mais acesso ao sistema de Hashara, os outros jogadores não poderão ascender ao 5º céu mesmo depois que eu tiver concluído, correto? Tian'er assentiu e disse, o mestre é um jogador, mas também não é um jogador ao mesmo tempo. A escadaria para o céu só se abrirá para os outros jogadores se alguém com o sistema Hashara completar. Já que existe o sistema Hashara e o sistema Shura, posso presumir que existem outros sistemas por aí. Você sabe alguma coisa sobre isso? Não, Tian'er só conhece o sistema de Hashara, ela disse. Entendo. Obrigada. Então te vejo mais tarde. Algum tempo depois, Yuan e os 9 jogadores que ele carregava foram transportados para o 5º céu. Depois de sair da escadaria para o céu, Yuan olhou para o céu para ver se havia algum anúncio. Alguns momentos depois, quando não viu nada, Yuan sorriu por trás da máscara, virou-se para os 9 jogadores atordoados e disse, boa sorte. Ele saiu antes que qualquer um dos jogadores pudesse fazer perguntas, mas não foi muito longe, pois ainda teve que esperar por Xi Meili e Lan Yinjin. Nós realmente fomos carregados por um NPC e chegamos ao 5º céu? Como não houve nenhum anúncio, é seguro presumir que ele não era um jogador. Hahaha. Isso significa que somos os únicos jogadores no 5º céu neste momento. Isso é enorme. Esses jogadores se desconectaram logo depois para compartilhar sua experiência na internet com o resto do mundo. Capítulo 1747. Fui levado ao 5º céu por um NPC. Ou de alguma forma, chegamos ao 5º céu. 9 jogadores foram levados ao 5º céu por um NPC misterioso. Esses títulos rapidamente chegaram à primeira página do maior fórum sobre tudo relacionado ao cultivo online, chocando os jogadores que os viram. Eu não sabia que podíamos usar NPCs dessa maneira. Como podemos ter certeza de que o indivíduo era um NPC e não um jogador? Se tivesse sido um jogador, o 5º céu estaria acessível ao resto da base de jogadores depois de concluído. Dada a dificuldade dos testes, não há como o jogador carregar 9 pessoas pela escadaria para o céu. O jogador Yuan pode ter capacidade para fazer isso. Os 9 jogadores que foram carregados por Yuan rapidamente se tornaram o centro das atenções, atraindo uma enxurrada de entrevistas e ofertas de grandes facções e famílias influentes, ansiosas para comprar informações sobre o 5º céu. Parece que ele alcançou o 5º céu com sucesso. Wang Xuyin sorriu ao ver a notícia. Enquanto isso, Xi Meili foi a próxima a desafiar a escada para o céu. Depois de treinar com Kellan por 3 anos, ela aumentou seu cultivo até o ápice de guerreira divina, o que lhe permitiu atravessar facilmente a escadaria para o céu. Derrote 100 oponentes. Uma voz indiferente ressoou quando Xi Meili entrou em seu teste final. Logo, 100 cultivadores do pico da iluminação espiritual apareceram para caçá-la juntos. É assim que era ser caçado por humanos antigamente? Xi Meili se perguntou enquanto derrotava rapidamente os cultivadores, um por um. Depois de derrotar todos os 100 cultivadores, Xi Meili passou no teste e ascendeu ao 5º céu. Parabéns! Yuan apareceu diante dela com um sorriso no rosto logo após ela entrar no 5º céu. Foi muito divertido e não foi muito difícil, ela disse com um olhar orgulhoso no rosto. Nesse caso, imagino que você também queira escalar para os outros reinos sozinho. Xi Meili assentiu. Sim, é um ótimo método de treinamento. Eles continuaram esperando por Lan Yinjin. Derrote seu oponente em 30 minutos. Lan Yinjin teve que enfrentar um oponente no auge da iluminação espiritual, enquanto ela própria estava no mesmo nível de cultivo. Nem 5 minutos depois, Lan Yinjin partiu para o segundo teste. Sobreviva por 15 minutos. Um momento depois, o céu começou a chover espadas. Algum tempo depois, Lan Yinjin também passou por todas as suas provações e entrou no 5º céu. Xi Meili e Yuan apareceram para parabenizá-la logo depois. Meus testes foram bem simples quando comparados aos seus. Minhas expectativas foram afetadas pela sua experiência, disse Lan Yinjin a Yuan. Ao contrário de Yuan, que recebe testes detalhados e únicos. Todos os outros enfrentam testes simples que avaliam principalmente suas proezas de combate e outras habilidades relevantes para o mundo do cultivo. Quais são seus planos agora? Perguntou Xi Meili. Direto para o 6º céu? Podemos tentar. Yuan assentiu. Entretanto, assim que Yuan tomou essa decisão, ele notou uma mudança no espaço ao redor deles. Dong Yi? Yuan murmurou. Ah, você realmente me notou? Dong Yi apareceu no momento seguinte com uma expressão de surpresa no rosto. Depois de adquirir uma compreensão do poder do vazio, Yuan pôde instintivamente sentir alguém usando-o perto dele. E Dong Yi acabou se tornando um especialista no poder do vazio. É assim que você se move sem que as pessoas percebam? Por causa do poder do vazio? Perguntou Yuan. Ele assentiu, sim, e não quero me gabar, mas poucos podem igualar minha compreensão do poder do vazio nos 9 céus. É mesmo? Enfim, aconteceu alguma coisa? Tentei te ligar antes, mas você não respondeu. Agora, você apareceu do nada. Yuan então perguntou.
Dong Ye esfregou os olhos e suspirou. Digamos que o Imperador Celestial intensificou seus esforços para me encontrar. Acho que algo aconteceu, mas ainda não tenho certeza dos detalhes. Ao ouvir isso, Yuan revelou. Pode ter algo a ver comigo. O Imperador Celestial agora sabe da minha identidade. O quê? Como isso aconteceu? Você conhece o sistema usado pelos jogadores? Dong Ye assentiu. Estou ciente de sua existência e habilidades até certo ponto. Ótimo, então você deve entender a situação facilmente. Yuan prosseguiu explicando sua situação, sobre como o Imperador Celestial removeu seu acesso ao cultivo online para impedi-lo de entrar nos 9 céus. Entendo. Nesse caso, também deveríamos começar nossos preparativos. Dong Ye murmurou em voz baixa após saber da situação. Que arranjos? Perguntou Yuan. Ah, é algo preparado por suas encarnações. Não vou entrar em detalhes, pois pode afetar seu destino. Yuan nunca havia compreendido completamente a relutância de Dong Ye em compartilhar detalhes sobre suas vidas passadas, apesar de sua lealdade e do fato de ter sido uma ordem direta de suas encarnações. No entanto, depois de aprender sobre reencarnações fatídicas com Shu Jiaqi, tudo finalmente fez sentido. Sabendo da identidade de Yuan como um verdadeiro reencarnador, Dong Ye teve que ser excepcionalmente cauteloso com as informações e assistência que ele forneceu para não interferir no destino de Yuan de maneiras não intencionais. Por causa disso terei que sair por um tempo, então não poderei cuidar dos seus amigos por enquanto. Dong Ye continuou. Yuan assentiu e disse, não se preocupe, meus amigos estão treinando com alguém de confiança no 7º céu. Ah, mas haverá alguém para ajudá-lo enquanto eu estiver fora. Eles foram selecionados por mim após uma rigorosa triagem, disse Dong Ye. Eles sabem da minha identidade? Perguntou Yuan. Eles sabem que você é a reencarnação do Deus maligno, mas o conhecimento deles é só isso. Não se preocupe. Eles são muito confiáveis. Vou acreditar em você. Yuan assentiu. Mais uma coisa antes de eu ir descobrir a identidade do segundo portador do céu antigo. Eles estão atualmente no 5º céu, e ele é o Rei Dragão da família Shen. Rei Dragão da família Shen? Yuan ergueu uma sobrancelha ao ouvir esse nome familiar. Capítulo 1748. Sim, é exatamente esse Rei Dragão. Dong Ye confirmou, quase como se pudesse ler a mente de Yuan. Para proteger sua identidade do Imperador Celestial, apaguei as memórias dele e de todos os outros envolvidos com você, explicou ele. Os olhos de Yuan se arregalaram. Então eles não se lembram das nossas interações durante minha visita anterior? Yuan perguntou para confirmar. Não, eles ainda se lembram. No entanto, não serão capazes de se lembrar do seu rosto e das conversas que vocês tiveram. Assim como as pessoas só têm vagas lembranças dos seus sonhos depois de acordar, explicou Dong Ye. No entanto, se eles virem você novamente, há uma chance de se lembrarem de tudo. Entendo. De qualquer forma, não irei lá como Yuan, então eles não vão se lembrar. Dong Ye assentiu. Então, até a próxima, meu senhor. Dong Ye curvou-se para Yuan antes de desaparecer no ar. Pouco depois de Dong Ye desaparecer, Yuan notou duas presenças desconhecidas aparecendo perto dele. Vocês são os enviados por Dong Ye? Yuan murmurou em voz alta. No momento seguinte, duas figuras apareceram diante de Yuan, com o joelho tocando o chão e as cabeças já abaixadas. Saudamos o senhor. Apresentem-se. O primeiro indivíduo, um jovem bonito, alto e robusto, com pele bronzeada e olhos vermelhos marcantes, falou respeitosamente. Este leal súdito se chama Yang. Embora eu seja apenas um ceifador das sombras, farei o máximo para suprir todas as necessidades do senhor. Então o outro indivíduo, uma bela jovem de constituição alta e esbelta, pele igualmente bronzeada e olhos vermelhos, falou com um tom de reverência. Esta súdita leal chama-se Yin, também uma ceifadora das sombras. Existo unicamente para servir ao senhor e apoiar suas ambições. Yin e Yang, hein? Vocês são irmãos? Yuan então perguntou. Sim, somos gêmeos. Eles responderam simultaneamente. Então, você pode me falar sobre o Exército das Sombras? O que significa ser um ceifador das sombras? Yang respondeu primeiro. Existem 5 patentes no Exército das Sombras, cada uma com um propósito específico. A primeira e mais baixa patente é a de Batedor das Sombras. Eles são especializados em reconhecimento e coleta de informações. A maioria do Exército das Sombras é formada por Batedores das Sombras. Yin continuou. O segundo posto é Ceifador das Sombras. Somos especialistas em rastreamento e assassinato, mas somos tão versados em coleta de informações quanto os Batedores das Sombras, se não melhores. Yang falou novamente. A próxima patente é a de Executores das Sombras. Eles são uma unidade especial especializada em completar missões de alto risco. E então disse, os comandantes das sombras são responsáveis por treinar e supervisionar as sombras. Há apenas 3 comandantes das sombras no Exército das Sombras. O último posto é Soberano das Sombras, reservado para uma única pessoa. Mestre Dong, concluiu Yang. Quantos membros o Exército das Sombras tem? Yuan perguntou um momento depois. Pedimos desculpas, mas não podemos responder a essa pergunta. No entanto, não é por falta de autoridade. Simplesmente não sabemos a resposta. Apenas os comandantes das sombras e o mestre Dong sabem o número exato, então você terá que perguntar a um deles. Yin e Yang falavam em perfeita sincronia, quase como se compartilhassem a mesma mentalidade. Tudo bem. De qualquer forma, não preciso de ajuda por enquanto, disse Yuan um momento depois. Se precisar de nós, convoque-nos com isto. Yang entregou-lhe uma tira de jade preta e branca em forma de um símbolo yin-yang. Estaremos sempre por perto esperando seus pedidos, acrescentou Yin. Por favor, nos desculpe. Eles desapareceram ao mesmo tempo logo depois. Isso foi incrível. Shi Meili murmurou com uma expressão um tanto perplexa no rosto. Como uma princesa que cresceu com um pequeno exército, ela não pôde deixar de admirar o quão fiel e leal o Exército das Sombras parecia.
Nem mesmo o soldado mais leal da nossa família olharia para o pai do jeito que aqueles dois olhavam para Yuan, e eles se conheceram hoje, ela suspirou interiormente. Agora, antes de irmos até a família Shen para receber o segundo selo antigo, preciso lhe contar a situação e meu plano. Yuan prosseguiu explicando o propósito do selo antigo e o motivo de sua coleta, detalhando sua importância. Em seguida, compartilhou seu plano para obter o selo. Felizmente, a família Shen é formada por dragões, então teremos mais facilidade para obter o selo antigo deles com a sua identidade. Minha identidade? Não seria melhor usar a sua? Quando você se transforma, emite uma presença mais forte até do que a do meu pai, ela perguntou com uma expressão confusa. Sim, mas existe uma família de dragões no céu supremo com o mesmo sobrenome da sua família Shi, e eles têm bastante autoridade. Quem sabe? Existe até uma chance de você ser parente deles. O quê? Isso não é possível. Quer dizer, meu pai nunca tinha mencionado nada sobre uma família fora da cidade do dragão antigo antes. Pelo que eu sei, somos a única família Shi restante. Acho que descobriremos quando chegarmos ao nono céu. Enfim, deixe-me contar como faremos isso. Algum tempo depois, eles começaram a se dirigir à família Shen. Enquanto isso, no Paraíso das Fadas, onde Yuan passou algum tempo preso, uma bela mulher estava diante da Imperatriz das Fadas. Há quanto tempo você não nos visita? Você deveria nos visitar com mais frequência. Todos nós sentimos muita falta de você, irmã Songyun. A Imperatriz das Fadas deu um sorriso caloroso para Tan Songyun, que passará os últimos 3 anos perseguindo Yuan. Desculpe, mas tenho estado muito ocupado no sexto céu, disse Tan Songyun. Você ainda está tentando encontrar o desgraçado que partiu seu coração? Já encontrou alguma pista? Tan Songyun assentiu e falou com uma expressão séria. Sim, encontrei uma pista e acredito que ele visitou este lugar há cerca de 3 anos. O quê? Os olhos da Imperatriz das Fadas se arregalaram em choque ao ouvir isso. Descobri que ele visitou minha caverna imortal nos céus inferiores e veio aqui por acidente após ativar minha formação de teletransporte. 3 anos atrás. A fada Imperatriz ficou com uma expressão perplexa no rosto ao perceber de quem Tan Songyun estava falando. Capítulo 1749. Lembro-me do homem que entrou no Paraíso das Fadas há pouco mais de 3 anos. No entanto, não acho que ele seja a pessoa que você procura. A Imperatriz das Fadas balançou a cabeça. O quê? Por que você diz isso? Perguntou Tan Songyun com uma expressão confusa no rosto. O homem que você está procurando é humano, certo? Perguntou a Imperatriz Fada em busca de confirmação. Tan Songyun assentiu com as sobrancelhas levantadas. Ele é, até onde eu sei. Então é impossível que o homem que visitou o Paraíso das Fadas há 3 anos seja aquele homem. Afinal, o homem que nos visitou era um Imperador Dragão, disse a Imperatriz das Fadas. Um Imperador Dragão? Impossível! Exclamou Tan Songyun, recusando-se terminantemente a acreditar na informação. Ele deve ter te enganado de alguma forma. Não tem como ele ser um Imperador Dragão. Aposto minha vida nessa afirmação. Mas você pode me descrever a aparência dele, só por precaução? A Imperatriz das Fadas balançou a cabeça e suspirou. Infelizmente não me lembro. Minhas memórias foram roubadas por um fugitivo, então minhas lembranças daquele Imperador Dragão se foram. Só me lembro de que ele apareceu no Paraíso das Fadas. O quê? Por que alguém iria querer roubar suas memórias? E quantas memórias você perdeu? Tan Songyun ficou perplexo com a notícia. Essa é a parte estranha. Aquele fugitivo só roubou memórias daquele Imperador Dragão, como sua aparência e nossas conversas. Além disso, eu tenho todas as minhas memórias. Fui até interrogado pelo Mandato Celestial por causa daquele incidente. Mandato Celestial. Eles só lidam com os fugitivos mais perigosos e procurados dos 9 céus. Estou surpreso que você tenha conseguido sobreviver a um encontro com alguém assim. De qualquer forma, você não se lembra de nada sobre esse Imperador Dragão, certo? A Imperatriz das Fadas suspirou. Desculpe. No entanto, a família real do dragão pode saber algo sobre ele, já que foi para lá que ele foi depois de deixar o Paraíso das Fadas. A família real do dragão. A única família real do dragão no 5º céu deveria ser a família Shen. Tan Songyun murmurou. É exatamente essa família Shen, confirmou a Imperatriz Fada. Certo, farei uma visita a eles. Irmã Songyun, antes de ir, você acha que consegue tocar uma música na sua cítara? Há anos que anseio por ouvi-la novamente, perguntou de repente a Imperatriz Fada. Isso é. Tan Songyun tinha uma expressão hesitante no rosto. Desculpe, mas ainda me lembro dele quando toco cítara. Tan Songyun balançou a cabeça. Algum tempo depois, Tan Songyun deixou o Paraíso das Fadas para ir até a família Shen. Ao mesmo tempo, Yuan e Shi Meili tinham acabado de chegar à família Shen, ambos usando máscaras para esconder suas identidades. Quando o guarda no portão notou a aparência suspeita deles, eles foram imediatamente instruídos a parar. Parem aí mesmo e identifiquem-se. Eles pararam de se mover e após um momento de silêncio, Shi Meili liberou sua aura, fazendo com que seu cheiro de dragão se espalhasse rapidamente. Sou da família Shi e estou aqui com meu mentor, que é um Imperador Dragão. Precisamos falar com o Rei Dragão o mais rápido possível. A família Shi e o Imperador Dragão? O guarda caiu de bunda ao ouvir isso. Por favor, espere um momento. O guarda correu para dentro para notificar o Rei Dragão. O quê? A família Shi e o Imperador Dragão? Juntos? Isso é impossível. Assim que o Rei Dragão pronunciou essas palavras, uma presença avassaladora envolveu de repente toda a família Shen, fazendo todos tremerem de medo e admiração. Que presença insondável! Minha linhagem está gritando para que eu me curve. Esta deve ser a presença do Imperador Dragão. Percebendo isso, o Rei Dragão não perdeu tempo e correu para fora, seguido pelo resto da família Shen. A família Shen saúda a família Shi e o Imperador Dragão. Shi Meili deu um passo à frente e disse, meu sobrenome é Shi. Você é o Rei Dragão? Perguntou. Sim. Este humilde ser é o Rei Dragão do 5º céu, Shen Guanyao.
Xi Meili assentiu e disse, pedimos desculpas pela intrusão repentina, mas temos um assunto urgente que requer sua atenção e cooperação. Por favor, sinta-se à vontade para nos intrometer quando quiser, disse o Rei Dragão com um tom de aparente reverência. Além disso, jamais seríamos incomodados pela sua presença. Na verdade, nos sentimos honrados por sermos agraciados por uma presença tão nobre. Ele falava como se não passasse de um simples servo. Xi Meili então disse, gostaríamos também de nos desculpar por não revelar nossos rostos, pois não queremos revelar nossa identidade. No entanto, estamos mais do que dispostos a provar nossas identidades se necessário. Não, isso não será necessário. Já temos provas mais do que suficientes. Os olhos do Rei Dragão se voltaram para Yuan enquanto ele falava. Embora Yuan já tivesse retirado sua presença, revelando-a apenas por uma fração de segundo, o Rei Dragão ainda podia senti-la tão vividamente como se ela ainda estivesse ativa e envolvendo todo o lugar. Por favor, sigam-me, disse-lhes o Rei Dragão um momento depois. Enquanto Yuan e Xi Meili seguiam o Rei Dragão para dentro, Yuan inconscientemente olhou para uma bela jovem na multidão. Ela era Shen Shi, que o havia tirado do paraíso das fadas em sua visita anterior. Shen Shi notou o olhar de Yuan, mas não se atreveu a dizer nada e apenas o cumprimentou com um aceno silencioso. Uma vez dentro do prédio, o Rei Dragão levou Yuan e Xi Meili para uma sala privativa. Por favor, espere um momento pelo chá. Está tudo bem, interrompeu Xi Meili. Se você diz. O Rei Dragão fechou as portas e sentou-se em frente a eles. Então, o que trouxe Lady Xi e Sua Majestade ao quinto céu? Vou direto ao ponto. É sobre o selo antigo que você possui, disse Xi Meili em tom solene. Selo antigo? Os olhos do Rei Dragão se arregalaram. Não precisa fingir. Sabemos que está em sua posse, disse Xi Meili rapidamente. Ele não estou fingindo. Só fiquei surpreso. Entendo. Então é sobre o selo antigo, murmurou ele em voz baixa. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 1750. O que está acontecendo? Por que os selos antigos são um problema? Perguntou o Rei Dragão. Xi Meili respondeu, temos informações confiáveis sobre um traidor entre os detentores do selo antigo. O quê? Um traidor? Os olhos do Rei Dragão se arregalaram de choque e descrença. Xi Meili continuou, este traidor está tentando abrir o reino primordial por algum motivo. Não sabemos o motivo por enquanto, mas estamos tentando impedir que isso aconteça. Ele não me diga. Você está aqui hoje porque a família Xi acha que a família Shen é traidora? O Rei Dragão se levantou com uma expressão aterrorizada no rosto. Para a maioria das famílias dragônicas nos 9 céus, o status da família Xi era tão elevado quanto os céus, devido à sua linhagem direta com o ancestral dragão. A família Xi detinha poder suficiente para apagar completamente a família Shen da existência nos 9 céus, e ninguém seria capaz de detê-los ou responsabilizá-los. Por favor, deve ter havido um mal-entendido. Nossa família Shen jamais se envolveria em tal blasfêmia. O Rei Dragão parecia como se toda a sua linhagem tivesse sido condenada à morte. Calma, não estamos suspeitando da sua família, ainda. Viemos aqui para investigar. Só isso. O Rei Dragão soltou um profundo suspiro de alívio antes de se sentar novamente. Peço desculpas por isso agora. No entanto, posso afirmar com segurança que nossa família Shen jamais trairia a família Xi ou abandonaria nosso dever de proteger o selo antigo. Palavras são, no final, apenas palavras. Yuan falou com uma voz calma, mas que soava tão alta e poderosa quanto um trovão. Como podemos provar nossa inocência? Perguntou o Rei Dragão com uma expressão preocupada. Não há realmente nada para você provar no momento. No entanto, precisaremos confiscar seu selo antigo até descobrirmos o traidor, disse Xi Meili. A menos que você não o tenha mais com você? Eu tenho. Não o tenho em mãos, pois o guardei em um cofre secreto, mas posso buscá-lo em 2 dias. Tudo bem. Se você fugir ou fizer algo suspeito durante esse período, nós o consideraremos imediatamente um traidor e condenaremos a família Shen à execução. Xi Meili falou. Eu jamais ousaria. O Rei Dragão tremeu de medo. Então eu o trarei de volta agora mesmo. Se precisar de alguma coisa enquanto eu estiver fora, pode falar com os anciãos. O Rei Dragão curvou-se diante deles antes de sair da sala. Antes de deixar a família Shen para obter o selo ancestral, ele precisava notificar toda a família sobre a situação. Ninguém deve sair das instalações da família até que eu retorne. Se vocês causarem algum mal-entendido ou ofenderem nossos estimados convidados, toda a nossa família Shen poderá ser executada. O Rei Dragão deu à família um aviso sombrio antes de partir. Sua presença é realmente eficaz. Até eu fiquei impactada quando você a revelou. Xi Meili riu baixinho quando ficaram sozinhos. Yuan suspirou. Eu me sinto mal por fazer isso com a família Shen, mas é melhor do que ameaçá-los ou causar-lhes danos desnecessários. Isso também me faz pensar se os outros 2 portadores do selo antigo são dragões. Os 2 últimos portadores do selo antigo eram ambos de linhagem de dragão. Acho que descobriremos quando visitarmos o próximo detentor, comentou Xi Meili. Algum tempo depois, alguém bateu na porta do quarto de Yuan e Xi Meili. Entre, disse Xi Meili. A porta se abriu e uma linda jovem entrou. Meu nome é Shen Shi, filha do Rei Dragão. Eu só queria saber se há algo que eu possa fazer para ajudá-los, disse ela enquanto se curvava respeitosamente. Nós não? Por que você não nos conta um pouco sobre a família Shen? Yuan interrompeu Xi Meili de repente. Shen Shi assentiu, aproximou-se do sofá diante deles e perguntou. Posso? Vá em frente. Fique à vontade. Yuan assentiu. Assim que ela se sentou, Shen Shi perguntou. O que você gostaria de saber sobre nossa família Shen? Você pode nos contar um pouco sobre sua história?
Por exemplo, há quanto tempo você vive no quinto céu? Nossa família vive no quinto céu desde sempre, mas somos apenas uma família secundária. A família Shen, a principal, vive nos céus supremos, mas tenho certeza de que você já sabe disso. Yuan balançou a cabeça e disse, eu posso ser o imperador dragão, mas não conheço todas as famílias por aí. Se não se importa que eu pergunte, como é ser um imperador dragão? Já conheci um antes, mas não me lembro das nossas conversas. Shen Shi então disse, você já conheceu um imperador dragão antes? Por que não se lembra de um evento tão significativo? Yuan inclinou a cabeça intrigado, fingindo não saber de nada. É um pouco complicado, mas minhas memórias, assim como as de vários outros membros da família, foram roubadas por um fugitivo. Acho que o Imperador Dragão teve algo a ver com isso, mas não tenho certeza. Um fugitivo que rouba memórias, hein? Só conheço um indivíduo famoso por isso, e ele é um sujeito realmente desagradável. Yuan riu baixinho ao dizer essas palavras. De qualquer forma, a vida como Imperador Dragão é bem simples, pelo menos para mim. Se não estou gerenciando meu povo, ando por aí lidando com questões como esta. Os selos antigos, certo? Não consigo entender por que alguém iria querer abrir o reino primordial. Há um bom motivo para ele estar selado, em primeiro lugar. Se os criminosos lá dentro fossem soltos, os 9 céus rapidamente iriam para o inferno. Não se preocupem, garantiremos que tal coisa não aconteça, disse Shi Meili. Obrigada pelo seu trabalho árduo, senhora Shi. Sei que eu deveria ser a pessoa que a entretém, mas se importaria se eu lhe fizesse algumas perguntas? Estou muito interessada na família Shi, que dizem ser a mais próxima do ancestral dragão em termos de linhagem. Shen Shi a encarou com olhos apaixonados. Capítulo 1751. Quer saber sobre a família Shi? Dependerá das suas perguntas, já que algumas informações não podem ser divulgadas, disse Shi Meili. Shen Shi assentiu e perguntou. Então você pode me dizer como é a vida na família Shi para você? A vida é chata, suspirou Shi Meili. Como princesa de uma família real, você deveria entender o que quero dizer. Passamos a maior parte do tempo estudando e cultivando muito antes de aprendermos a correr, e sempre há um certo nível de expectativa em cada ação nossa. Há muitas coisas que eu gostaria de fazer, mas não consigo fazer apenas por causa da minha origem. É um pouco sufocante às vezes, para ser sincera. Os olhos de Shen Shi brilharam de emoção ao ouvir sua própria experiência e sentimentos da boca de Shi Meili. Eu entendo, disse ela. E tenho certeza de que é muito pior para você, que vem do céu supremo. Eu nem consigo começar a compreender suas dificuldades. Bem, já estou acostumado com isso. Então o que você normalmente faz quando não está estudando ou cultivando? Eu saio para fazer missões como esta para minha família, o que pode ser a única coisa que me mantém sã. Cada vez que saio de casa é como visitar um novo mundo. Você tem algum hobby para praticar quando está livre? Shen Shi continuou perguntando. Não tire sarro de mim por dizer isso, mas eu gosto de fazer coisas como costurar ou bordar. Uau! Você sabe bordar? Isso é incrível! Shi Meili riu baixinho. Posso preparar algo simples para você enquanto esperamos o retorno do seu pai. Afinal, temos bastante tempo. Sério? Por favor, faça isso. Shen Shi assentiu entusiasticamente. Shi Meili pegou um pedaço de pano branco, um fio e vários fios coloridos. Uma vez preparada, começou a trabalhar com movimentos rápidos e precisos. Shen Shi não ficou apenas impressionada, mas Yuan também ficou surpreso com seu talento inesperado. Eu não sabia que ela tinha esse hobby. Yuan sorriu por dentro. Ele achava que ela era uma princesa que só sabia lutar, então algo tão delicado era realmente inesperado. Várias horas depois, Shi Meili entregou a peça finalizada a Shen Shi, cujos olhos brilharam de entusiasmo. Aqui você vai. O bordado tinha o nome de Shen Shi, assim como o lindo rosto de Shen Shi. Uau! Parece uma pintura. Como você conseguiu detalhes tão finos neste pequeno pedaço de tecido? Assisti do começo ao fim e ainda não consegui entender. O segredo está nos materiais no fio especificamente. Viu como são finos? Vai levar muito mais tempo para terminar o trabalho, mas definitivamente vale a pena. Shi Meili mostrou os fios. Quer aprender? Eu posso te ensinar. Shi Meili então perguntou a Shen Shi. Shen Shi assentiu entusiasticamente e Shi Meili começou a ensinar Shen Shi a arte do bordado. Algum tempo depois, o guarda do lado de fora da família Shen notou uma figura solitária usando um véu se aproximando de sua residência. Pare e identifique-se, gritou o guarda para ela. Tan Songyun do Paraíso das Fadas. Gostaria de falar com o Rei Dragão. O que o Paraíso das Fadas quer do Rei Dragão? Este é um assunto privado, ela disse. De qualquer forma, você terá que voltar mais tarde, já que o Rei Dragão foi embora ontem. Quando ele vai voltar? Perguntou Tan Songyun. Ele deve voltar em algum momento hoje e amanhã, no máximo. No entanto, você deve voltar na semana que vem, pois temos convidados importantes na casa da família Shen e não sabemos quando eles partirão. Convidados importantes? Tan Songyun ergueu as sobrancelhas. Tudo bem, volto na semana que vem. Avise o Rei Dragão da minha presença assim que ele retornar. Tan Songyun não discutiu com o guarda e se virou. No entanto, quando ela começou a sair, seus passos pararam. Que barulho é esse? O guarda ergueu uma sobrancelha ao ouvir um belo som vindo de dentro da família Shen. Ao ouvir o barulho, Tan Songyun se virou e se aproximou do guarda mais uma vez. Mudança de planos. Preciso falar com o tocador de cítara agora, disse ela. Não apenas o som era tocado por uma cítara, mas Tan Songyun podia sentir a aura da cítara que enreda a alma a partir daquelas notas musicais. A cítara aprisionadora de almas. Isso significa que aquele bastardo está atualmente na família Shen. Finalmente te encontrei, Tian Kai. Tan Songyun cerrou os punhos de raiva. Sinto muito, mas isso não é possível. A família Shen não está aceitando visitantes no momento, mesmo que essa pessoa seja a própria Imperatriz das Fadas. Não me importo. Vou falar com o homem que toca aquela cítara hoje, quer você me deixe ou não. Tan Songyun ignorou o guarda e se aproximou dos portões.
Se você der mais um passo à frente, terei que impedi-la à força. O guarda ergueu a espada para ela. Você pode tentar. Tan Songyun pegou sua espada e a brandiu em direção ao portão, destruindo-o num piscar de olhos. O guarda correu para detê-la, mas foi arremessado para longe no momento seguinte. Intruso! Temos um intruso! Gritou o guarda, sua voz ecoando por toda a propriedade da família Shen. Percebendo a comoção lá fora, os guardas e anciãos da família Shen rapidamente se moveram para avaliar a situação. Normalmente, apenas os guardas intervinham, mas com a visita da família Shi e do Imperador Dragão, os anciãos se sentiram compelidos a agir também. Quem ousa invadir a família Shen? Você está procurando uma morte prematura? Anciãos! Aquela mulher diz ser do Paraíso das Fadas, disse o guarda. O quê? O Paraíso das Fadas? Você está tentando começar uma guerra com a família real do dragão? Os guardas e anciãos cercaram Tan Songyun. Não tenho negócios com a família Shen. Só tenho negócios com quem estiver tocando cítara agora, disse Tan Songyun, liberando sua base de cultivo. Uma imortal. Os anciões ficaram chocados ao perceberem que ela estava emitindo ki imortal. Capítulo 1752. Pouco antes de Tan Songyun chegar à família Shen, conforme Shen Shi se sentia mais confortável com a arte do bordado, ela se virou para Yuan e perguntou: Majestade, posso perguntar sobre seus hobbies? Gosto de tocar música, disse ele. A cítara principalmente. Uau! Isso significa que você também conhece a arte do cultivo do som? Mais ou menos. Posso tocar uma música se você quiser, disse Yuan. Por favor, faça isso. Shen Shi assentiu com entusiasmo. Yuan sacou a cítara aprisionadora de almas sem pensar muito e começou a tocar um momento depois. Que som lindo! Entretanto, logo após Yuan começar a tocar a cítara, uma comoção repentina irrompeu quando alguém do lado de fora liberou seu ki imortal, assustando todos na família Shen. Sentindo o ki imortal, Yuan rapidamente usou seu sentido divino para observar a situação lá fora. Uma mulher? Yuan se perguntou o que ela estava fazendo com a família Shen. Devido ao véu bloqueando suas feições faciais, Yuan não tinha ideia de que ela era Tan Songyun, a deusa da cítara. Naturalmente, como era um profissional, Yuan não parou de tocar a cítara, apesar da comoção. Ele não se preocupe, senhora Shu, majestade, nossa família Shen cuidará disso o mais rápido possível. Shen Shi falou, mas ela não parecia nada confiante. Afinal, seu oponente era um imortal, e não havia um único imortal no quinto céu, muito menos a família Shen. Se precisar de ajuda, estamos mais do que dispostos a ajudar, disse Yuan. Se o Rei Dragão, meu pai, descobrir que falhamos em protegê-los, nossas cabeças vão rolar. Shen Shi educadamente recusou a ajuda deles. Nesse caso, não vamos intervir, disse Yuan, voltando a se concentrar em sua cítara. No entanto, ele ainda estava atento à situação lá fora, caso este imortal ameaçasse seus planos. Senhor Imortal, por favor, recupere seu cultivo imediatamente. Temos 2 convidados do Céu Supremo em nossa família neste momento. Eles não são alguém que nem mesmo um imortal como você poderia se dar ao luxo de ofender. O quê? Céu Supremo? Ao ouvir isso, Tan Songyun ficou ainda mais convencido de que Tian Kai estava dentro da família Shen. Quais são os nomes deles? Ela perguntou um momento depois. Uma é uma jovem da família Shi. A outra é um Imperador Dragão. Eles não são humanos? Tan Songyun franziu a testa. Claro que não. Você tem certeza de que as identidades deles são reais? Perguntou Tan Songyun. Que grosseria. Claro que são reais. Por que eles falsificariam suas identidades? Então deixe-me confirmar, disse Tan Songyun. Quem diabos é você para fazer uma exigência dessas? Tan Songyun levantou o braço e virou a palma da mão em direção ao céu, revelando um símbolo flutuante. Você é membro das Fadas Vingativas? Os anciões da família Shen reconheceram sua facção. Embora não sejam tão poderosas ou prestigiosas quanto os Senhores Celestiais, as Fadas Vingativas são uma facção muito influente, com inúmeras conexões nos 9 céus. Essa facção aceita apenas mulheres e, para ingressar, uma mulher deve ter sido injustiçada por um homem no passado. Essa regra não apenas confere à facção uma identidade única, mas também cria um forte vínculo entre seus membros. Além disso, os membros das Fadas Vingativas frequentemente rastreiam o homem que os prejudicou para se vingarem como uma espécie de ritual. Essa tradição é tão amplamente conhecida que mesmo que um membro atacasse o próprio Imperador Celestial, as pessoas questionariam apenas o que o Imperador Celestial havia feito para prejudicá-lo, não o ataque em si. Acredito que o homem que me prejudicou esteja atualmente na família Shen. Se me impedirem de confrontá-lo, retornarei com minhas irmãs, declarou Tan Songyun. No entanto, se eu estiver enganada, pedirei desculpas e indenizarei a todos pelos problemas que causei aqui. Os anciões da família Shen estavam em um dilema. Os membros das Fadas Vingativas eram notoriamente teimosos e frequentemente irracionais ao perseguir aqueles que os haviam prejudicado. Se a família Shen impedisse Tan Songyun de buscar sua vingança, eles correriam o risco de retaliação das Fadas Vingativas e seus poderosos aliados. No entanto, se permitissem que Tan Songyun incomodasse um membro da família Shi e o Imperador Dragão, toda a sua família estaria em grave perigo. Não importa o caminho que a família Shen escolha, eles acabarão em perigo. Droga! Por que o Rei Dragão tinha que estar ausente em momentos como este? Gritaram os anciões para si mesmos. Prometo que só quero confirmar a identidade do indivíduo que toca a cítara. Se não for ele quem estou procurando, me retirarei discretamente e nunca mais incomodarei a família Shen, acrescentou Tan Songyun um momento depois. Enquanto isso, dentro do prédio, Yuan levantou uma sobrancelha ao perceber que o imortal estava lá por ele. Ela está aqui por mim? Será que ela está? A imagem de uma certa beldade apareceu de repente na cabeça de Yuan. A deusa da cítara? Mas por que ela estaria aqui? E quem ela está procurando? Tian Kai?
Enquanto Yuan montava o quebra-cabeça, os anciões da família Shen estavam imersos em suas próprias deliberações, lutando para tomar uma decisão. Acho que deveríamos deixá-la conhecer nossos convidados. Ela disse que só queria confirmar a identidade deles, e as fadas vingativas são uma facção justa. Elas não causariam problemas sem motivo. Como ela é das fadas vingativas, ela provavelmente está aqui pelo Imperador Dragão. Se o Imperador Dragão for quem ela está procurando, o que acontecerá? Tenho a sensação de que isso é apenas um grande mal-entendido. Certo? Não tem como o Imperador Dragão fazer mal a uma mulher humana. No entanto, antes que a família Shen pudesse tomar uma decisão, eles sentiram uma presença familiar se aproximando. Quando se viraram, viram Shen-Shi caminhando em sua direção com seus dois estimados convidados. Tan Sonjiun imediatamente focou sua atenção em Yuan, que segurava a cítara, quase como se quisesse que ela visse. Majestade. Senhora Shi. Pedimos desculpas pela comoção. Os membros da família Shen abaixaram rapidamente a cabeça para se curvar. Yuan respondeu, está tudo bem. Não culpo nenhum de vocês por isso. Enquanto Shi Meili e Shen-Shi pararam antes de chegar aos portões destruídos, Yuan continuou em frente. Percebendo sua aproximação, os guardas que cercavam Tan Sonjiun rapidamente se afastaram para abrir caminho para ele. Alguns momentos depois, Yuan parou a poucos passos de alcançar Tan Sonjiun. Capítulo 1753. Vocês se importam de nos dar um pouco de espaço? Yuan perguntou aos guardas que o cercavam. Mas e se ela atacar você? Eu ficarei bem. Ela não poderá me machucar, disse Yuan, com a voz cheia de confiança. Os guardas trocaram olhares entre si antes de recuarem. Você está me procurando, certo? Como posso ajudar? Yuan iniciou a conversa. Gostaria de verificar sua identidade. Pode tirar a máscara para mim, disse Tan Sonjiun após um momento de silêncio. Desculpe, mas não posso revelar meu rosto a um estranho. Você pode se apresentar primeiro? Perguntou Yuan. Tan Sonjiun cerrou os punhos, mas entrou na brincadeira e se apresentou. Meu nome é Tan Sonjiun, membro das fadas vingativas, antes conhecida como a deusa da cítara. Então é mesmo ela, pensou Yuan consigo mesmo. Nunca imaginou que encontraria a deusa da cítara no quinto céu, e de uma forma tão estranha ainda por cima. Entendo, mas Lady Tan, qual é a minha identidade para você? Por que precisa confirmar minha identidade? Tan Sonjiun de repente removeu o véu que cobria suas belas feições, revelando seu rosto etéreo. Estou procurando um homem, alguém que me jogou fora como lixo depois de me usar como um brinquedo. Ela declarou com uma voz fria. Os olhos de Yuan se arregalaram de choque ao ouvir isso. Ela estava obviamente procurando por Tian Kai, mas por que diria coisas tão horríveis sobre Tian Kai, que claramente a amava? Entendo. Então você está procurando por alguém que te prejudicou. Mas o que isso tem a ver comigo? Quem te prejudicou foi o Imperador Dragão. Posso dizer com segurança que nunca prejudiquei ninguém como você na minha vida. Não, quem me prejudicou foi um humano. Então, no entanto, ele também tem muitas identidades falsas, e eu não ficaria surpreso se o Imperador Dragão fosse uma delas. Tan Sonjiun levantou o braço para apontar para a cítara que Yuan segurava e continuou. Só existem dois indivíduos neste mundo que conseguem tocar aquela cítara que enreda a alma. Eu e aquele homem. Esta cítara? Yuan acariciou a cítara com os dedos, tocando notas belíssimas. É só um instrumento. Como pode haver apenas duas pessoas no mundo que sabem tocá-la? Requer uma técnica especial. Caso contrário, não produzirá nenhum som, explicou ela. Ah, era assim quando o encontrei pela primeira vez, mas depois de mexer nele por um tempo, consegui desenvolver uma técnica para isso. Yuan riu. As sobrancelhas de Tan Sonjiun se contraíram incontrolavelmente, sua paciência estava se esgotando. Deixei aquela cítara aprisionadora de almas nos céus inferiores. Por que um imperador dragão dos céus superiores como você visitaria tal lugar? Sério? Mas eu o encontrei no céu. A propósito, nunca soube seu nome, disse Tan Sonjiun de repente. Meu sobrenome é Xiao. Yuan estava um pouco preocupado que dar um sobrenome aleatório pudesse revelar sua identidade, mas quando não viu nenhuma reação da família Shen, ele suspirou aliviado interiormente. Embora existam apenas alguns imperadores dragões nos 9 céus, eles raramente fazem aparições públicas e pouco se sabe sobre eles. Mesmo as famílias nos céus superiores muitas vezes desconhecem suas verdadeiras identidades, muito menos uma família no quinto céu. Tem certeza de que seu sobrenome não é Tian? Tan Sonjiun franziu a testa. Tian? Os membros da família Shen ergueram as sobrancelhas ao ouvir esse sobrenome familiar. Eles se lembraram de um incidente ocorrido há mais de 3 anos, quando o Imperador Dragão visitou sua casa. No entanto, o Imperador Dragão desapareceu como um fantasma, e as memórias da família Shen sobre ele foram roubadas por um fugitivo. Tenho certeza de que meu sobrenome não é Tian. É uma suposição estranha, Senhora Tan. É mesmo? Por algum motivo, estou com dificuldade em acreditar em você. Se você acredita em mim ou não, isso não é problema meu. Yuan levantou a máscara apenas o suficiente para que Tan Sonjiun vislumbrasse seu rosto. Como a família Shen estava atrás dele, eles não conseguiam ver seu rosto a menos que usassem o sentido divino. E naturalmente, nenhum deles ousava arriscar ofender o Imperador Dragão apenas para satisfazer a curiosidade. Você está satisfeita agora, Lady Tan? Yuan perguntou depois de colocar a máscara novamente. Não, na verdade não. Tan Sonjiun pegou uma pílula de seu anel espacial e mostrou a ele. Esta pílula removerá todos os disfarces. Se você tomar esta pílula e me mostrar seu rosto novamente, ficarei satisfeito. Yuan olhou para a pílula com um sorriso forçado por trás da máscara. Lady Tan, eu já lhe dei muita honra e a entretive o suficiente.
Eu agradeceria se você parasse de me perseguir como se eu fosse o vilão aqui. No entanto, como você está com as fadas vingativas, vou lhe dar uma honra e fingir que nada aconteceu aqui. Lamento que você tenha sido maltratada por este homem que está procurando, mas isso não tem nada a ver comigo. Yuan se virou e começou a ir embora. Entretanto, Tan Songjin o interrompeu novamente. Espere. O que foi agora? Yuan perguntou sem se virar. Se você realmente não é a pessoa que estou procurando, peço desculpas por tudo. No entanto, vou precisar daquela cítara aprisionadora de almas de volta. Ela era minha desde o começo. Claro, se você puder provar que pertence a você. Yuan se virou para ela e disse, você disse que só 2 pessoas neste mundo, sem contar eu, conseguem tocar esta cítara. Bem, toque uma música para mim. Também considerarei isso como um pedido de desculpas. Parei de tocar cítara há muito tempo, ela disse. Parece desculpa. Eu esperava mais, já que você já foi chamada de deusa da cítara. Enfim, a menos que você toque uma música, não posso lhe dar esta cítara. Tan Songjin cerrou os dentes. Após um momento de silêncio, aproximou-se de Yuan e arrancou a cítara aprisionadora de almas de suas mãos. Yuan não resistiu e permitiu que ela pegasse. Com o objeto em suas mãos, Tan Songjin o colocou em seu colo, pairando no ar em uma posição sentada. Logo, seus dedos finos começaram a dançar na cítara, e belas notas musicais encheram o ar, hipnotizando rapidamente o público. Capítulo 1754. Quando os dedos de Tan Songjin tocaram a cítara, as melodias que fluíam cativaram todos que as ouviram, levando-os ao transe. Quando Yuan reconheceu a música escolhida por Tan Songjin, um leve sorriso surgiu em seu rosto. No entanto, a música era tradicionalmente acompanhada por uma voz e como Tan Songjin tocava apenas a cítara, parecia incompleta. 1 minuto depois, Tan Songjin parou de tocar a cítara para olhar para Yuan. Isso é prova suficiente? Ela perguntou. Yuan assentiu. Sim, isso é prova suficiente. Já que a cítara lhe pertence, é justo devolvê-la ao seu legítimo dono. Sem dizer mais nada, Tan Songjin guardou a cítara dentro de seu anel espacial. Posso lhe fazer uma pergunta, Lady Tan? Yuan falou de repente. O que? Este homem que te injustiçou. O que você vai fazer quando encontrá-lo? Vou matá-lo e depois vou me matar, ela respondeu calmamente. Os olhos de Yuan se arregalaram ao ouvir essa resposta perturbadora, e ele disse rapidamente, você não acha que isso é um pouco demais? Não sei o que ele fez com você, mas tirar a própria vida por isso. Tan Songjin cerrou os dentes e disse, o que você sabe sobre a minha vida? Eu perseverei na cítara a maior parte da minha vida por causa daquele homem, só para descobrir que tinha sido um desperdício. Embora eu não saiba os detalhes, estou disposto a ouvir sua história, disse Yuan. Tan Songjin estreitou os olhos e zombou dele com desdém. Desde quando os imperadores dragões são tão gentis e compassivos? Até onde eu sei, eles são todos uns bastardos arrogantes que só se importam consigo mesmos e com sua autoridade. Você fala como se os conhecesse pessoalmente. Eu nunca conheci nenhuma delas, mas minhas companheiras da facção sim. Se você soubesse quantas mulheres foram injustiçadas por esses chamados imperadores dragões, sua visão delas se desfaria instantaneamente. Ah, sim, você também é uma, não é? Posso ser um imperador dragão, mas isso não significa automaticamente que sou afiliado ou amigo dos outros imperadores dragões. Na verdade, eu só permaneço dentro do meu território e não interajo com eles. Desculpe, mas não acredito nisso, zombou Tan Songjin. Yuan deu de ombros. Você é livre para acreditar no que quiser. De qualquer forma, está satisfeito com sua investigação. Posso ir embora agora? Sim, vá em frente. Não vou impedi-lo. Yuan assentiu, virou-se e voltou para dentro da família Shen. Entretanto, Tan Songjin permaneceu do lado de fora por algum motivo. Lady Tan, o que a senhora ainda está fazendo aqui? Um dos anciãos se aproximou dela e perguntou. O quê? Eu não posso ficar aqui? Ela olhou feio para ele. Ele não, mas... Não se incomode. Não vou causar mais problemas para a família Shen. Se você diz... Tan Songjin recuperou várias pedras espirituais e as entregou ao ancião. Isto é para o portão que eu danifiquei. O ancião aceitou as pedras espirituais e voltou para dentro do prédio enquanto os guardas permaneceram do lado de fora para consertar o portão danificado. Entretanto, Tan Songjin permaneceu do lado de fora da casa da família Shen mesmo muito tempo depois que Yuan e os outros partiram. Não acredito que ela confundiu você com outra pessoa, até mesmo tirando sua cítara, comentou Shi Meili em voz alta enquanto voltavam para o quarto. Yuan apenas balançou a cabeça com um sorriso amargo no rosto. Ele não queria agir como um estranho para Tan Songjin, mas não tinha escolha. Revelar sua identidade não só os colocaria em perigo, como também poderia colocar Tan Songjin em perigo. Já que ela está do lado de fora e se recusa a sair, posso presumir com segurança que ela ainda não terminou comigo. Em vez de ficar incomodado com a persistência de Tan Songjin, Yuan ficou aliviado, pois isso lhe daria outra oportunidade de falar com ela mais tarde. Terei uma conversa séria com ela mais tarde, quando eu adquirir o selo antigo e deixar a família Shen. Lady Shu, Vossa Majestade, gostaríamos de nos desculpar pelo que... Guarde-o. Yuan impediu que Shen Shi e os anciãos se desculpassem com ele. Não foi culpa sua. Mesmo que quisesse afastá-la, você não teria condições, já que não tem nenhum imortal na família, ele elaborou. Ainda assim, não conseguiremos relaxar adequadamente se não pedirmos desculpas, disse Shen Shi. Se você insiste em se desculpar, não vou impedi-lo, mas deixe-me avisá-lo que isso pode me ofender mais do que o que aconteceu hoje. Shen Shi e os anciãos tremeram ao ouvir tais palavras e rapidamente desistiram de tentar se desculpar. Algumas horas depois, o Rei Dragão retornou à família Shen, e a primeira coisa que ele notou ao retornar foi o indivíduo velado parado do lado de fora dos portões destruídos. Ele pousou diante dos guardas e perguntou sobre a situação. O que diabos aconteceu com meus portões?
Eles foram destruídos por um convidado. O quê? Quem ousa danificar nossos preciosos portões? Nem mesmo a Imperatriz das Fadas faria algo tão ousado, exclamou o Rei Dragão. Os guardas não disseram nada, mas seus olhos estavam todos voltados para Tan Songyun. E o Imperador Dragão e a Senhora Shi? Ele então perguntou. Os guardas começaram a explicar-lhe todo o calvário. O Rei Dragão ficou furioso ao saber da situação e se aproximou de Tan Songyun com passos pesados. Você destruiu meus portões? Ele a questionou. Sim, e já paguei a indenização. Claramente não, porque você ainda está respirando. Rosnou o Rei Dragão, com os olhos brilhando de intenção assassina. Normalmente, ele não ficaria tão agitado com tal questão, mas com o Imperador Dragão e a família Shi presentes, as coisas eram diferentes. Vendo isso, Tan Songyun liberou seu Ki imortal novamente. Uma imortal? O Rei Dragão ficou surpreso com sua imensa aura e deu alguns passos para trás. Aqueles idiotas esqueceram de mencionar que ela era uma imortal. Ele gritou interiormente. Embora eu tenha dito que não incomodaria a família Shen novamente, a história seria diferente se você me provocasse. Ela disse um momento depois. Capítulo 1755. Eu já falei e resolvi as coisas com o Imperador Dragão. Então por que você está tentando começar algo que não pode terminar direito, Rei Dragão? Tan Songyun removeu o véu novamente, revelando seu rosto para ele. Vê você é. O Rei Dragão reconheceu rapidamente seu belo rosto. Você é a deusa da cítara, aquela que sempre esteve ao lado da Imperatriz das Fadas. Você deixou o paraíso das fadas e ascendeu ao sexto céu há apenas algumas centenas de anos, e já conseguiu se tornar uma imortal? O Rei Dragão não só a conhecia bem, como a vira em diversas ocasiões com a Imperatriz Fada. Embora não fossem amigos, eram até certo ponto conhecidos. O que diabos você está fazendo com a minha família Shen, assediando o Imperador Dragão e a família Shi? Você tem ideia da confusão que está causando? Nem mesmo a Imperatriz Fada poderá salvá-lo se você ofender um Imperador Dragão, muito menos a família Shi, exclamou o Rei Dragão, ficando ainda mais irritado ao descobrir sua identidade. Não é da sua conta, e mesmo que o Imperador Dragão venha tirar minha vida, não pedirei nenhuma ajuda, disse Tan Songyun. O Rei Dragão chupou os dentes e zombou. Vejo que você ainda é o mesmo indivíduo ressentido de antes, mesmo depois de centenas de anos e de se tornar um imortal. De qualquer forma, mesmo que você não peça ajuda, suas ações ainda podem afetar aqueles ao seu redor. Não arraste minha família Shen para sua confusão, porque se algo acontecer conosco, eu vou assombrá-lo depois da minha morte. Tan Songyun zombou e disse, obrigado pelo aviso. Como agradecimento, deixe-me dar-lhe uma informação útil àquele Imperador Dragão com sua família Shen. É uma farsa. Ó o que você está dizendo. Como o Imperador Dragão pode ser falso? Só a presença dele fez minha linhagem tremer, e eu sou um Rei Dragão. Além de um Imperador Dragão, o que poderia causar tal reação? O Rei Dragão se recusou a acreditar em Tan Songyun. Tan Songyun então perguntou, antes de mais nada, por que um Imperador Dragão desceria ao quinto céu? Ele está numa missão importante, e nem se deu ao trabalho de me perguntar. Não posso te contar. E o que vocês sabem sobre Imperadores Dragões? Embora sejam considerados realeza no quinto céu, vocês nem valem a pena ser servos das famílias reais nos céus superiores. Imperadores dragões são seres que passam a maior parte do tempo sentados em seus tronos, delegando todos os seus comandos aos seus servos. Quase nunca se envolvem pessoalmente, a menos que seu status esteja em jogo. Além do ancestral dragão, nem mesmo as famílias reais de dragões podem obrigá-los a agir. Você fala como se os conhecesse pessoalmente, zombou o Rei Dragão, ainda se recusando a acreditar em Tan Songyun. Você tem razão. Não conheço nenhum Imperador Dragão, mas conheço muitos que conhecem. Entrei para uma facção chamada Fadas Vingativas nos céus superiores. Talvez você já tenha ouvido falar delas? Fadas Vingativas, exclamou o Rei Dragão. Naturalmente, ele já tinha ouvido falar delas. Tan Songyun mostrou ao Rei Dragão o símbolo de sua facção para comprovar sua afirmação e continuou. Muitas das minhas irmãs foram injustiçadas por esses Imperadores Dragões. No entanto, elas não conseguem se vingar porque tocar em um Imperador Dragão é como tocar na escama invertida de um dragão e desencadearia uma guerra entre as Fadas Vingativas e as famílias dragônicas em todos os 9 céus, algo que ninguém quer ver acontecer. O status de um Imperador Dragão equivale ao paraíso para a raça dos dragões. Ferir ou matar um Imperador Dragão equivaleria a declarar guerra contra toda a sua raça. As fadas vingativas podem ser poderosas, mas certamente não são poderosas o suficiente para lutar contra toda a raça dos dragões. Por isso são incapazes de tocar esses Imperadores Dragões. Não eram apenas as fadas vingativas. Mesmo alguém tão poderoso quanto o Imperador Celestial não poderia tocar em um Imperador Dragão sem uma razão justificada. Tal ação poderia desencadear uma guerra entre duas raças importantes. Além disso, você pode não saber, mas não há Imperadores Dragões com o sobrenome Xiao nos 9 céus. No entanto, aquele Imperador Dragão disse que seu nome era Xiao. Como você explica isso? Perguntou Tan Songyun. E isso é impossível. Ninguém ousaria roubar a identidade de um Imperador Dragão. Isso provocaria a ira de toda a raça dos dragões. E quanto à senhora Shi? Ela é da família Shi, disse o Rei Dragão, com o tom carregado de dúvida crescente. Não sei muito sobre a família Shi, mas não há dúvidas de que ela também é falsa, a menos que ela tenha mostrado provas inegáveis de sua identidade. Disse Tan Songyun com firmeza. Agora que penso nisso, não temos nenhuma prova da identidade deles, e estamos confiando cegamente neles. O Rei Dragão começou a suar por dentro. Embora Shi Meili estivesse pronta para fornecer provas de sua identidade, o Rei Dragão não teve coragem de solicitá-las, temendo que isso pudesse ser percebido como um sinal de desrespeito. Naturalmente, Shi Meili e Yuan previram essa reação e contaram com ela. Vou lhe contar outro segredo, Rei Dragão.
Aquele homem que se diz Imperador Dragão é, na verdade, uma fraude, um ladrão e um mentiroso. Ele enganou a minha inexperiência, usou meu corpo e prometeu que ficaríamos juntos. No entanto, ele se revelou um playboy conhecido que busca donzelas em busca de essência yin para cultivar sua técnica maligna de cultivo. Também descobri que ele era um assassino que roubou inúmeras vidas. Yuan, que ouvia tudo isso de dentro do seu quarto, ficou chocado e sem palavras. Embora Tan Sonjin não conseguisse detectar o sentido divino de Yuan, ela tinha certeza de que ele a observava. Mesmo assim, ela revelou todas essas informações ao Rei Dragão. Uma fraude? Técnicas de cultivo malignas? Yuan murmurou para si mesmo em voz baixa. Por mais inacreditáveis que essas alegações parecessem, Yuan não conseguia descartá-las completamente, pois não tinha as memórias de Tian Kai para confirmar ou negar sua validade. Não tem como, né? Ele viveu muitas vidas antes da atual, e a possibilidade de que uma delas pudesse ter sido má não podia ser totalmente descartada. Claro, Yuan não queria acreditar nisso, mas ele não teve escolha a não ser aceitar as palavras de Tan Sonjin como elas eram até recuperar as memórias de Tian Kai. Capítulo 1756. Deusa Zecítara, vou lhe fazer uma pergunta, e você precisará me responder como se sua vida dependesse disso. O Rei Dragão falou com uma expressão sombria logo após Tan Sonjin expor o Imperador Dragão. Tan Sonjin não esperou pela pergunta e respondeu: aquele Imperador Dragão é falso, estou disposto a apostar minha vida nessa afirmação. O Rei Dragão a encarou em silêncio por um longo momento antes de assentir. Tudo bem, eu acredito em você. Sinceramente, eu desconfiava um pouco da identidade deles desde o começo, mas não foi o suficiente para me fazer denunciá-los. Afinal, há uma pequena chance de que fossem de verdade. No entanto, depois de ouvir suas palavras, ficou claro para mim que eles provavelmente são impostores. Tan Sonjin assentiu. Obrigado por acreditar em mim. Isso levanta a questão: qual é o objetivo deles? Ela perguntou no momento seguinte. O Rei Dragão hesitou por um momento antes de responder. Eles estão aqui pelo meu selo antigo. O que é isso? Tan Sonjin ergueu as sobrancelhas confusa. A existência dos selos antigos era um segredo altamente sensível e bem guardado, com o Imperador Celestial ativamente suprimindo sua disseminação para minimizar o risco de qualquer um tentar obtê-los. Ciente de quão sensível era a informação, o Rei Dragão disse: não posso lhe dizer. Tudo o que posso dizer é que é um objeto extremamente perigoso que não deve cair em mãos erradas, ou poderá trazer um desastre aos 9 céus. Ser um desastre para os 9 céus. Por que ele desejaria algo tão perigoso? Tan Sonjin ponderou consigo mesmo. De qualquer forma, o que você vai fazer agora que sabe que eles são impostores? O Rei Dragão ficou em silêncio novamente. Algum tempo depois ele disse: não posso chamá-los de impostores descaradamente. Não é que eu não confie em você, mas ainda há uma pequena chance de que eles sejam os verdadeiros. Tan Sonjin não podia culpar o Rei Dragão por ser cauteloso. Afinal, um único erro ou ofensa contra um Imperador Dragão poderia levar à execução de toda a sua família Shen. Além disso, embora Tan Sonjin tivesse 99% de certeza de que o Imperador Dragão era Tian Kai disfarçado, ela mesma não tinha certeza absoluta. A possibilidade de que o Imperador Dragão fosse um Imperador Dragão de verdade lhe passou pela cabeça, mas ela simplesmente não conseguia acreditar. Vou atrás da identidade do Imperador Dragão, pois seria difícil expor aquele que afirma ser da família Shi, já que eu não sei nada sobre a família Shi, disse o Rei Dragão. Algum tempo depois, o Rei Dragão convocou todos da família Shen, exceto Yuan e Ximei Li, antes de revelar a verdade a eles. O quê? Eles são impostores? Isso é ridículo. Pai, por que você acreditaria naquela mulher que quase nos arruinou? Shen Shi exclamou. O Rei Dragão suspirou. Conheço a deusa Cítara há muito mais tempo do que todos aqui. Ela pode ser difícil às vezes, mas é alguém confiável. Ela também não tem motivo para nos prejudicar. Eu não acredito que eles sejam impostores, declarou Shen Shi. Pai, não faça isso. Se você estiver errado e ofender o Imperador Dragão, toda a nossa família Shen será executada. O restante da família Shen concordou com Shen Shi. Ninguém ali queria confrontar o Imperador Dragão, mesmo que houvesse a possibilidade de ele ser um impostor. Os riscos eram simplesmente altos demais. Ao ver a reação deles, Tan Sonjin disse: então você vai continuar tratando-o como um verdadeiro Imperador Dragão, mesmo sabendo que ele é um impostor? Se os verdadeiros Imperadores Dragões dos Céus Superiores descobrissem isso, você ainda estaria enfrentando a execução. Você está nos ameaçando, sua vadia? Shen Shi rugiu, apontando para Tan Sonjin. Isso é bem duro. Estou apenas relatando os fatos e as possibilidades. Não tenho intenção de dedurar, principalmente para aqueles imperadores dragões, zombou Tan Sonjin. Enquanto isso, dentro do quarto, Yuan disse a Ximei Li: eles estão duvidando da nossa identidade por causa da deusa da Cítara. Há uma boa chance de nos confrontarem. O quê? O que devemos fazer? Ximei Li entrou em pânico ao ouvir isso. Pelo que eu vi, eles não virão atrás de você, mas de mim. Não sei como vão me pedir para provar minha identidade, mas vou concordar. Será um bom aprendizado para o futuro, se precisarmos provar nossas identidades novamente, disse ele. E se você não conseguir provar sua identidade? Perguntou Ximei Li. Bem, então corremos. Yuan deu de ombros, deixando-a sem palavras. Algum tempo depois, enquanto a família Shen continuava a discutir sobre se deveriam confrontar Yuan, a reunião foi abruptamente interrompida pelo próprio Yuan. Então você duvida da minha identidade? Yuan apareceu na sala de reuniões sem alertar ninguém, pois estavam muito absortos na conversa. Imperador Dragão D? Sua aparição repentina chocou a todos, menos Tan Sonjin.
Shen-Shi rapidamente se aproximou dele e disse, isso não é verdade. Eu acredito em você, majestade. Yuan a ignorou, olhou diretamente para o Rei Dragão e disse, nos oferecemos para provar nossas identidades quando chegamos, mas você recusou. Agora, você duvida de nossas identidades? Como explica isso, Rei Dragão? E isso é... O Rei Dragão ficou sem palavras. Não conseguia inventar uma desculpa, por mais que tentasse. Tan Sonjil então falou, se você for de verdade, não se importaria em provar sua identidade para nós, certo? É claro que não vamos confiar em nenhum dos seus métodos, já que não podemos confiar em você. O que você tem em mente? Yuan entrou na brincadeira. Tan Sonjil virou-se para o Rei Dragão, que respondeu rapidamente, eu sou um Rei Dragão. Independentemente das minhas conquistas e antecedentes no quinto céu, minha linhagem é poderosa o suficiente para me tornar um Rei Dragão. Portanto, testaremos sua linhagem contra a minha. Você tem algum problema com isso, Imperador Dragão? Yuan balançou a cabeça e respondeu calmamente, por mim, tudo bem. Capítulo 1757. Com a aprovação de Yuan, o Rei Dragão disse, nesse caso, sigam-me. O Rei Dragão conduziu Yuan a uma área dentro do território da família Shen. À primeira vista parecia um jardim sereno, mas espalhados pela vegetação havia vários objetos incomuns que pareciam deslocados em tal cenário. Um desses objetos era uma estátua de pedra esculpida no formato de uma cabeça de dragão, repousando majestosamente sobre um pedestal de pedra. A cabeça do dragão tinha a boca aberta e a língua ligeiramente para fora. Esta estátua pode determinar se alguém é um dragão ou não avaliando seu sangue. Antes de começarmos a avaliação real, precisamos ter certeza de que você é um dragão de verdade, disse o Rei Dragão. Se Tan Sonjil estivesse certo, havia uma forte possibilidade de Yuan nem ser um dragão. Nesse caso, este teste simples poderia expor a identidade de Yuan. Se ele for um dragão, isso não provará que ele é um imperador dragão. No entanto, se ele não for um dragão, nem precisaremos mais avaliar sua linhagem. O Rei Dragão pingou seu sangue na língua da estátua, alimentando-a. No momento em que seu sangue entrou em contato, a língua da estátua o absorveu instantaneamente. Ele então se virou para olhar para Tan Sonjil e disse, você pode alimentá-lo com um pouco do seu sangue? Tan Sonjil assentiu e se aproximou da estátua, alimentando-a com seu sangue. No entanto, quando seu sangue tocou a estátua, em vez de ser absorvido, evaporou. Imperador Dragão, é a sua vez. O Rei Dragão olhou para Yuan, que calmamente alimentou a estátua com seu sangue. Antes de alimentá-la, Yuan ativou sua transformação em dragão por precaução. Todos assistiram com expectativa enquanto o sangue de Yuan tocava a estátua. No final, seu sangue é absorvido pela estátua, confirmando que ele é um dragão. Shen-Shi suspirou de alívio depois de ver isso. Pai, não é tarde demais para acabar com essa farsa e pedir desculpas ao Imperador Dragão, ela disse a ele. Ele só conseguiu provar que é um dragão. Só isso, disse o Rei Dragão, ignorando o conselho de Shen-Shi. Enquanto isso, Tan Sonjil ficou bastante surpresa com o resultado. Aliás, ela foi a mais chocada de todas as pessoas presentes. Ele é um dragão? Isso não é possível. A menos que Tian Kai fosse um dragão esse tempo todo. Isso não faz sentido. Tan Sonjil cerrou os punhos, ansiosa. Ela sempre acreditou que Tian Kai era humano, e a possibilidade de estar errada o tempo todo a deixava profundamente perplexa. Afinal, se ela estava errada sobre um detalhe tão crucial, isso levantava a possibilidade inquietante de que ela pudesse estar errada sobre outras coisas também. E se ele não for Tian Kai, mas um verdadeiro imperador dragão? Tan Sonjil engoliu em seco, nervosa, ao pensar nisso. Infelizmente era tarde demais para ela fazer qualquer coisa, pois já o havia acusado de ser um impostor. Siga-me. O Rei Dragão levou Yuan à avaliação real logo depois. Embora o Rei Dragão parecesse bem por fora, ele também estava um pouco em pânico por dentro. Droga! E se ele for mesmo um Imperador Dragão? O Rei Dragão sentiu-se à beira de um colapso só de pensar nessa possibilidade. Poucos minutos depois, chegaram a um grande lago. Yuan usou seu sentido divino para inspecioná-lo e descobriu uma única entidade viva ali dentro, um grande peixe vermelho com uma aparência feroz, quase ameaçadora. Esta é uma criatura única que nossa família Shen criou por milhares de anos, explicou o Rei Dragão. Nós a chamamos de carpa sangue de dragão porque ela se alimenta apenas de sangue de dragões. Começamos alimentando-o com sangue de baixa qualidade, mas quando ele experimenta sangue de qualidade superior, ele se recusa a voltar para o tipo inferior, mesmo que isso signifique morrer de fome, acrescentou o Rei Dragão. Um dia, acidentalmente, deixei a carpa sangue de dragão provar meu sangue. Desde então tenho que alimentá-la com meu sangue para mantê-la viva. Não importa que tipo de sangue lhe ofereçamos agora, ela só aceita o meu, continuou o Rei Dragão em tom resignado. Aqui, deixe-me mostrar a você. O Rei Dragão olhou para Shen-Shi e gesticulou em sua direção. Ela sentiu em reconhecimento e deixou uma gota de seu sangue cair no lago. No momento em que a carpa sangue de dragão sentiu a presença de sangue em seu território, disparou em sua direção com grande expectativa. No entanto, assim que percebeu que o sangue não era do Rei Dragão, seu interesse desapareceu e ela nadou para longe, indiferente. O Rei Dragão repetiu as ações de Shen-Shi um momento depois. Desta vez, a carpa sangue de dragão consumiu seu sangue avidamente até não sobrar mais nada. Este é um teste único e impossível de fraudar, disse o Rei Dragão um momento depois. Yuan olhou para a carpa sangue de dragão e disse, tem certeza de que quer usar esse método para provar minha identidade? Assim que a carpa sangue de dragão provar meu sangue e eu sair daqui, ela inevitavelmente morrerá de fome, sabia? O Rei Dragão assentiu e disse, sim, e estou preparado para isso. A carpa sangue de dragão era uma criatura preciosa da família Shen, mas se sacrificá-la pudesse confirmar a identidade do Imperador Dragão.
o Rei Dragão estava disposto a fazer essa troca. Aos seus olhos, também serviria como uma punição adequada pela audácia da família Shen em duvidar do Imperador Dragão. Antes de Yuan alimentar a carpa sangue de dragão com seu sangue, o Rei Dragão fez com que vários outros membros da família Shen oferecessem seu sangue à criatura. A cada tentativa, o peixe nadava em direção ao sangue por instinto, mas rapidamente o rejeitava, provando que consumiria apenas o sangue do Rei Dragão. Agora é a sua vez, Imperador Dragão, disse o Rei Dragão com uma expressão solene. Yuan assentiu, estendendo o braço sobre o lago antes de deixar uma única gota de seu sangue cair na água. No momento em que a carpa sangue de dragão sentiu o sangue, disparou em sua direção com uma velocidade impressionante. Os membros da família Shen observavam atentamente, prendendo a respiração, com os rostos marcados pela ansiedade e preocupação, como se a sobrevivência da família dependesse do resultado. Capítulo 1758. No instante em que a carpa sangue de dragão sentiu o sangue de Yuan entrando no lago, correu até ela com o desespero de uma criatura faminta. No entanto, em vez de consumir o sangue imediatamente parou e o encarou atentamente, quase como se não acreditasse que lhe estava sendo oferecido um sangue tão precioso. Naturalmente, o Rei Dragão não sabia disso e aos seus olhos, a carpa sangue de dragão havia recusado o sangue de Yuan. Eu sabia. Imperador Dragão, o caramba. Eu sabia que você era um impostor esse tempo todo. O Rei Dragão apontou para Yuan e começou a xingar em voz alta. Shen Shi e os outros apenas olharam em choque. Porra, não acredito que quase caí no seu golpe. Tan Sonjiun apenas balançou a cabeça aliviada. Eu sabia. Prendam essa fraude, exigiu o Rei Dragão. Quase todos ali cercaram Yuan, que permaneceu calmo apesar do resultado. Ele olhou para o lago e disse calmamente, você pode querer dar outra olhada na carpa sangue de dragão. O quê? Murmurou o Rei Dragão, confuso. Apesar do ceticismo, todos instintivamente seguiram sua sugestão e voltaram o olhar para o lago. A gota de sangue que Yuan havia jogado no lago havia sumido, restando apenas a carpa sangue de dragão. No entanto, a criatura estava se comportando de forma estranha, com o corpo se contraindo e se sacudindo erraticamente por razões desconhecidas. Ó, o que está acontecendo com minha carpa sangue de dragão? Assim que o Rei Dragão fez sua pergunta em voz alta, a carpa sangue de dragão saltou repentinamente para fora da água, soltando um rugido ensurdecedor, um som inconfundivelmente parecido com o grito de um dragão. Em vez de cair de volta na água, a carpa sangue de dragão permaneceu pairando no ar. Momentos depois, seu corpo começou a se transformar, expandindo em tamanho e comprimento. Em instantes, a carpa sangue de dragão se transformou a ponto de ficar irreconhecível. Não se parecia mais com um peixe, mas sim com uma entidade semelhante a uma serpente, com o corpo coberto por escamas carmesim brilhantes. O que em nome de Deus? O Rei Dragão caiu de bunda, com os olhos arregalados de choque e descrença. Uma lenda comum conta a história de uma carpa que nadando rio acima e saltando sobre o portão do dragão, se transforma em um dragão. Embora essa história perdure por bilhões de anos, pouquíssimos já testemunharam um peixe se transformar verdadeiramente em um dragão. Uma lenda comum conta a história de uma carpa que nadando rio acima e saltando sobre o portão do dragão, se transforma em um dragão. Embora essa história perdure por bilhões de anos, pouquíssimos já testemunharam um peixe se transformar verdadeiramente em um dragão. Após sua transformação, a carpa sangue de dragão fixou seu olhar em Yuan e abaixou a cabeça em reverência. Obrigado por abençoar este ser indigno com seu precioso sangue. Graças ao seu sangue, finalmente consegui evoluir, comunicou-se a carpa sangue de dragão por transmissão de voz com a boca imóvel. Não era minha intenção, mas estou feliz por você, disse Yuan. A carpa sangue de dragão voltou seu olhar para o Rei Dragão e continuou. Embora tenha sido em grande parte seu sangue que me permitiu chegar até aqui, e eu seja grato por seu cuidado em me nutrir, estou verdadeiramente decepcionado com você, que não consegue reconhecer a verdadeira grandeza mesmo quando está diante de você. O quê? Como você está? O Rei Dragão permaneceu sentado no chão com o rosto perplexo. Você está surpreso com a minha capacidade de falar? Acredite ou não, vivi muito mais do que qualquer um de vocês pode imaginar e, antes de ser trazido para a família Shen, estive em todos os tipos de lugares nos 9 céus, disse a carpa sangue de dragão. Minha consciência e inteligência se solidificaram ao longo de dezenas de milhares de anos, mas sem completar minha evolução, permaneci como um mero peixe. A carpa sangue de dragão, que não era diferente de um peixe de aparência única antes de sua transformação, de repente se tornou uma fera divina com um cultivo que quase rivalizava com Tan Sonjiun, que era um imortal. Dito isso, está na hora de eu ir embora, continuou a carpa sangue de dragão. Benfeitor, eu me lembrarei de você. Se nos encontrarmos novamente, com certeza retribuirei sua ajuda hoje. Embora Yuan estivesse um pouco confuso com a situação, ele assentiu. Antes de ir, você pode responder uma pergunta simples? Claro. Meu sangue, como ele se compara ao do Rei Dragão? Eu me qualifico para ser um Imperador Dragão? O Rei Dragão tremeu ao se lembrar da situação. Embora eu nunca tenha provado o sangue de um Imperador Dragão, posso garantir a todos aqui que o sangue do benfeitor é incomparavelmente superior ao sangue do Rei Dragão, respondeu a carpa sangue de dragão confiantemente. Mesmo que o Rei Dragão cultivasse sua linhagem por 1 milhão de anos, ela nunca se compararia à linhagem do benfeitor. Yuan, satisfeito com a resposta, assentiu com um sorriso. Obrigado pela sua honestidade, carpa sangue de dragão. Então até a próxima vez. A carpa sangue de dragão começou a nadar em direção ao céu, desaparecendo nas nuvens em segundos. Depois que a carpa sangue de dragão partiu, um silêncio assustador envolveu a área, tão profundo que até o som de um alfinete caindo a quilômetros de distância seria audível. Então, Yuan falou de repente, quebrando o silêncio. Além disso, ele ativou a transformação do dragão verdadeiro e removeu a supressão de sua aura, fazendo com que sua presença envolvesse todo o lugar. Ainda sou uma fraude aos seus olhos, Rei Dragão?
Após vivenciar a presença irrestrita de Yuan pela primeira vez, Tan Songyun começou a suar profusamente. O rei dragão caiu de joelhos e prostrou-se diante de Yuan, com a voz trêmula de desespero. Por favor, tenha misericórdia, majestade. Fui tola em duvidar de sua identidade. Se precisa liberar sua raiva, faça-o contra mim, mas imploro que poupe minha família. Ao ver isso, o resto da família Shen também caiu de joelhos e começou a implorar por misericórdia. Yuan ignorou os apelos e, em vez disso, voltou sua atenção para Tan Songyun, cuja pele estava tão pálida quanto a de um fantasma. Tudo isso começou por sua causa, Lady Tan. O que você sugere que eu faça? Tan Songyun cerrou os punhos e o maxilar, esforçando-se para manter a compostura. Após um momento de silêncio, ela abaixou a cabeça e disse: Você tem razão. A culpa é inteiramente minha. Peço humildemente que me castigue sozinha e poupe a família Shen. Capítulo 1759. Apesar do seu comportamento desrespeitoso anterior, eu a perdoei e permiti que fosse embora, disse Yuan a Tan Songyun, com um tom frio e inflexível. Mas você escolheu persistir em me caluniar. Embora eu esteja perdoando, minha paciência tem limites. Desta vez, senhora Tan, você não apenas me caluniou, como também envolveu a família Shen em suas ações imprudentes. Não tenho desculpas, disse Tan Songyun, com a voz fraca e apologética. Meu ódio e desejo de vingança obscureceram meu julgamento. Se você deseja tirar minha vida por tê-lo ofendido, não protestarei. No entanto, imploro humildemente que poupe a família Shen. Pelo menos você pode admitir quando estiver errado. Infelizmente, você não está em condições de fazer nenhum pedido neste momento. A família Shen tremeu com essas palavras ameaçadoras. Eu lido com você mais tarde. Yuan se virou para olhar para o Rei Dragão e o resto da família Shen. Rei Dragão, vou lhe dar uma chance de falar antes de dar meu julgamento. O Rei Dragão respondeu rapidamente. Não tenho desculpas, majestade. Mereço a morte por duvidar de sua identidade, sem mencionar meu comportamento indisciplinado. Sei que não estou em posição de exigir nada, mas espero que vossa majestade possa perdoar minha família. Eles foram contra testar sua identidade desde o início, mas eu os forcei a aceitar minha tolice. O Rei Dragão não mentiu. O resto da família Shen ainda estava relutante em confrontar Yuan, apesar de saber que havia uma boa chance de ele ser uma farsa. Após um momento de silêncio, Yuan falou: Não culpo nenhum de vocês por duvidar da minha identidade. Na verdade, sou um recém-nomeado Imperador Dragão. O novo Imperador Dragão, murmurou o Rei Dragão. Só poderia haver 5 Imperadores Dragões. Então a única maneira de outro Imperador Dragão ser nomeado era por meio da morte ou aposentadoria de um Imperador Dragão existente. Se Yuan havia sido nomeado recentemente para o cargo, isso significava que ele estava substituindo alguém que havia falecido. A última vez que um Imperador Dragão faleceu, fomos notificados ainda no 5º céu, e recebi a ordem de viajar pessoalmente aos céus superiores para comparecer ao funeral. Por que não ouvimos nada desta vez? Perguntou-se o Rei Dragão com a mente a mil, confuso com a falta de comunicação. No entanto, o Rei Dragão não duvidou da identidade de Yuan, apesar disso. Ele imaginou que a causa fosse outros problemas. Yuan continuou com o tom firme. Tem uma regra, se vou punir alguém, devo punir todos os envolvidos. No entanto, há um indivíduo que realmente não merece punição. Por consideração a essa pessoa, pouparei a família Shen desta vez. O Rei Dragão e os outros sentiram como se uma montanha tivesse sido tirada de seus ombros depois de ouvir as palavras de Yuan. Obrigado por nos mostrar misericórdia, majestade. O Rei Dragão bateu a cabeça no chão enquanto se prostrava. Embora Yuan não tenha especificado quem era esse indivíduo, todos sabiam que ele estava falando de Shen Shi. No entanto, na realidade, Yuan nunca teve a intenção de puni-los. Afinal, eles estavam certos, e ele era uma fraude. Yuan pigarreou e disse: Rei Dragão, levante-se. O Rei Dragão imediatamente se levantou, sem nem mesmo se preocupar em limpar o sangue da testa, a menos que recebesse ordens para fazê-lo. Yuan fez um gesto de convite, quase como se estivesse pedindo algo. O Rei Dragão entendeu rapidamente o que Yuan queria e recuperou o selo antigo. Deixarei isso em suas mãos, disse o Rei Dragão, e entregou o selo antigo a Yuan. Yuan sorriu interiormente após coletar o segundo dos 4 selos antigos ali. Informarei a família X sobre sua cooperação quando eu retornar. Não há necessidade disso, majestade. O Rei Dragão rejeitou rapidamente. Tem certeza? Tenho certeza. Certo. De qualquer forma, agora que terminei meus negócios aqui, não vou me demorar mais. Yuan passou a informar Shimei Li do resultado por transmissão de voz. No momento seguinte, Shimei Li apareceu diante deles. Demorou mais do que o previsto. Houve algum problema? Perguntou Shimei Li, fingindo não ter visto nada. Yuan balançou a cabeça e disse calmamente: Não tem problema nenhum. Podemos ir agora. No entanto, antes de partirem, Yuan virou-se para Tan Songyun e disse: Lady Tan, você e eu ainda não terminamos. Siga-me. Tan Songyun silenciosamente assentiu e o seguiu. Boa sorte, deusa da cítara. O Rei Dragão rezou por ela interiormente. Por mais que ele quisesse ajudá-la, ela estava sozinha. Depois de viajar por vários dias, Yuan finalmente parou em algum lugar numa área isolada. Yuning, você pode criar uma formação de ocultação ao nosso redor? Yuan perguntou a ela. Claro. Yuning assumiu o controle do corpo de Yuan por um momento, criando uma poderosa formação de ocultação num piscar de olhos. Ele também é um mestre de matriz? A deusa da cítara engoliu em seco, nervosa. Assim que a formação foi estabelecida e Yuan recuperou o controle sobre seu corpo, ele pediu a Shimei Li que os deixasse sozinhos por um momento. Lady Tan, gostaria de lhe fazer algumas perguntas. A senhora deve respondê-las com sinceridade, não importa o que aconteça. Considere isso sua punição por me caluniar. Tan Songyun ficou um pouco confusa com tal punição, mas ainda assim assentiu com a cabeça em reconhecimento. Antes de mais nada, você pode me
falar sobre a pessoa que está procurando? Tan Songjun respondeu após um momento de silêncio. O nome dele era Tian Kai, meu professor de música e amante, ou assim eu pensava. Há quanto tempo você conhece esse Tian Kai? Cerca de 1 ano antes de ele me deixar. O que vocês dois fizeram durante esse tempo? Ele me ensinou a tocar cítara durante o dia e me mostrou amor durante a noite, respondeu ela, com a voz trêmula de emoção reprimida. Apesar da tentativa de disfarçar seus sentimentos, a angústia e o ódio em seu tom eram inconfundíveis. O que deu errado? Yuan então perguntou. Ao ouvir essa pergunta, o corpo de Tan Songjun tremeu. Tudo? Ela suspirou. Capítulo 1760. Você pode explicar melhor? Perguntou Yuan um momento depois. Tan Songjun franziu a testa e disse, não quero ser rude, mas por que está tão interessado nos meus negócios, Imperador Dragão? Pensei que os dragões não se importassem com espécies que não têm sangue de dragão correndo em suas veias. Onde você ouviu isso? Na verdade, tenho muito interesse em humanos, especialmente aqueles que estão dispostos a ofender um Imperador Dragão por vingança. Tan Songjun estreitou os olhos e disse, quer saber? Muito bem, vou te contar. Afinal, esta pode ser a última vez que conto esta história. Depois que Tian Kai desapareceu, entrei para uma seita musical para aprimorar ainda mais minhas habilidades com a cítara e meu cultivo. Uma vez preparado, ascendi aos 9 céus porque Tian Kai disse que estava me esperando nos céus superiores. No entanto, à medida que ascendi e obtive acesso a mais informações, comecei a descobrir a verdade sobre Tian Kai, disse Tan Songjun, com a voz carregada de amargura. De acordo com inúmeras fontes, incluindo o próprio Imperador Celestial, Tian Kai é ninguém menos que o infame assassino conhecido como Assassino Fantasma. Um fugitivo procurado, responsável por inúmeras mortes e pela destruição de muitas famílias. Assim que Yuan ouviu o nome Imperador Celestial sair da boca de Tan Songjun, ele percebeu que ela havia sido enganada por falsos rumores. No entanto, ele não disse nada e permitiu que ela falasse sem interrupção. Ele não é apenas um assassino, mas também um cultivador duplo maligno que visa donzelas em busca de sua essência Yin. Ele enganou milhares de donzelas, prometendo-lhes amor eterno. Eu era uma dessas donzelas tolas. Tan Songjun continuou a relembrar tudo o que ouviu sobre Tian Kai, o que foi o suficiente para escrever um romance inteiro, deixando Yuan sem palavras. Imperador Celestial, aquele filho da puta. Como ele ousa espalhar tantos boatos falsos? Tanta calúnia é suficiente para irritar até Buda, gritou ele para si mesmo. Ouvi de outra mulher que Tian Kai a trancou em seu porão por 10 anos, e ele, certo, já ouviu o suficiente e entendi a essência, e Yuan finalmente a interrompeu. Depois de ouvir tantas coisas, só tenho mais uma pergunta para você. Lady Tan, sua fé neste Tian Kai é tão pequena assim? O quê? Os olhos de Tan Songjun se arregalaram, quase como se ela não esperasse tal pergunta. Ah! Yuan decidiu remover sua máscara, revelando seu lindo rosto para ela. Vê você é. Tan Songjun gaguejou em choque, cambaleando para trás antes de cair no chão e aterrissar de bunda. Antes que você diga qualquer coisa, eu não sou Tian Kai, disse Yuan. Após um momento de silêncio, Tan Songjun se levantou e rugiu, como se eu fosse acreditar em você depois de enganar a mim e a família Shen, seu trapaceiro desgraçado. Eu sabia que era você o tempo todo, Tian Kai. Yuan balançou a cabeça e suspirou. Mais uma vez, eu não sou Tian Kai. O Tian Kai que você conhece e ama está morto. Oh, o quê? Tan Songjun quase caiu novamente depois de ouvir essa informação chocante. Vê, você realmente me acha um idiota? Não, até alguém sem cérebro percebe que isso é mentira. Por quanto tempo mais você vai zombar de mim, Tian Kai? Eu deveria te matar agora mesmo. Os olhos de Tan Songjun começaram a lacrimejar. Já fazia dezenas de milhares de anos desde que Tan Songjun vira o rosto de Tian Kai pela última vez. E apesar do ódio profundo que nutria por ele, no momento em que o viu novamente, lágrimas brotaram em seus olhos e começaram a cair incontrolavelmente. Por favor, acalme-se por um momento e me escute, senhora Tan, deusa da cítara, disse Yuan gentilmente. Tian Kai está morto, e eu sou a reencarnação dele. Embora eu ainda não tenha todas as memórias de Tian Kai, lembro-me de como nos conhecemos e do ano que passamos juntos, explicou ele com um tom firme, mas cheio de sinceridade. Reencarnação. O queixo de Tan Songjun caiu. Sei que será difícil de acreditar, mas preciso que confie em mim, disse Yuan, com a voz calma porém sincera. Quanto ao motivo pelo qual Tian Kai teve que partir, provavelmente foi por causa do Imperador Celestial, que provavelmente espalhou todos aqueles boatos falsos e desagradáveis sobre ele. Por que o Imperador Celestial caluniaria Tian Kai? Tan Songjun perguntou com uma expressão de dúvida. Nós somos inimigos. Embora eu não saiba por que o Imperador Celestial decidiu usar tais táticas, posso dizer com segurança que nenhum dos rumores é verdade. Tian Kai realmente amava a deusa da cítara. Por quê? Por que você estava fingindo ser um Imperador Dragão? Ela perguntou um momento depois. Eu precisava adquirir o selo antigo deles, ele não escondeu a verdade, pois ela já sabia. Eu sei, mas por quê? Segundo o Rei Dragão, é um objeto perigoso que pode colocar os 9 céus em perigo. Por que você precisa de algo tão perigoso? Preciso disso para abrir o reino primordial e ajudar um amigo. Só isso. O reino primordial? Você é louco, exclamou Tan Songjun, elevando a voz em descrença. E você espera que eu acredite que você não é um fugitivo procurado quando está tentando abrir uma prisão que abriga alguns dos criminosos mais infames de todos os 9 céus? Como eu disse, é para ajudar um amigo. Também não tenho intenção de soltar os criminosos que estão lá dentro, disse Yuan. Desculpe, mas tudo o que você me disse até agora é incrivelmente absurdo e impossível de acreditar, zombou Tan Songjun, com um tom cheio de ceticismo. Deusa da cítara, se eu tivesse a intenção de enganá-la,
Não teria me dado ao trabalho de revelar minha identidade depois de todo o esforço que fiz para convencê-la de que sou um imperador dragão, muito menos mencionar Tian Kai. O que eu poderia ganhar com isso? Isso é, Tan Songyun não conseguiu refutar sua lógica. Na verdade, atualmente sou alvo do Imperador Celestial, então é incrivelmente arriscado me revelar. No entanto, eu não suportaria ver você sofrer por causa de alguns boatos falsos. Deusa Cítara, vou perguntar de novo. Sua fé em Tian Kai e mim é tão pequena assim? Tan Songyun tremeu antes de ficar em silêncio, sua expressão refletindo o turbilhão de uma crise existencial. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.